Alô, alô, muito boa noite. Estamos chegando com o Mesa Redonda Futebol Debate. Temos um novo líder, Palmeiras é o novo líder do campeonato, tudo no Mesa Redonda. Vamos, claro, falar muito deste Corinthians de Dorival Júnior. 2 jogos, 2 vitórias, bateu o Internacional por 4-2 com muitas polêmicas. O Santos se afundando na zona de rebaixamento, vamos repercutir. E o São Paulo está invicto, mas também não vence no Campeonato Brasileiro. Ou seja, muita coisa para você. De imediato, boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Miller. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Michele, que vem já com enquetes e presentes. Mas de imediato apresentando os nossos convidados, a nossa produção, como sempre, preparando um convidado melhor que o outro. E hoje mexeu comigo, confesso muito, porque os dois convidados, são pessoas que eu amo. Não estou fazendo demagogia, porque eles sabem que isso é verdade. São 2 profissionais no qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto por muito tempo e hoje vão dividir com a gente aqui a bancada do Mesa Redonda. Eu começo primeiro com ela, que é muito mais do que da casa. É história do rádio, é história do jornalismo esportivo. Minha querida colega Regiane Ritter, pioneira. Muito bem! No Momento das Mulheres. Uma salva de palmas para a Regiane. Regiane, uma história brilhante no jornalismo esportivo, né? Uma das pioneiras. Hoje a gente fala muito, as mulheres estão inseridas, graças a Deus, no meio do esporte. E aquela que levantou a bandeira, uma das que levantaram a bandeira lá atrás foi Regiane Ritter, com quem eu tive a honra e a alegria de dividir muitas coberturas jornalísticas. E já sentou na bancada aqui desse Mesa Redonda por muito tempo, debatendo, e hoje está de volta. Estou muito feliz, Rê, boa noite. Eu também estou muito feliz, boa noite. Eu estou assim, entre feliz, saudosa, emocionada e nervosa. Confessava ao Miller, antes de entrar para o estúdio, ao Paulo, ao pessoal todo, o Maestro, o Chico, meus queridos, o Alex Miller e a Michele Gianella, essa maravilha de pessoa que você é. Meu amor. Estou nervosa. Mas faz parte, tá nervosa. Mas vai passar, né? E nervosos ficavam os entrevistados de Regiane Ritter. Porque a principal, né, Miller? A principal arma de um repórter é saber perguntar. E se tem algo que a Regiane fazia muito bem nas coletivas, quando dividia comigo, com o Alex e com outros profissionais, era perguntar. Você é um grande exemplo para todos nós, Regi. E você, obviamente, teve a oportunidade de entrevistar muitas vezes o Paulo, o Miller, todos eles. E a gente recebe você com muito carinho aqui. Muito obrigada. E antes que o trem passe, porque quando passa de uma vez e leva todas as lembranças. Eu também te amo. Obrigado. E não é confete, não, é real, né? A Regiane, além de ser parceira de reportagem, parceira de tomar aquela cerveja, parceira do antes, do pós-jogo, colega, jogava cacheta com a gente. A Regiane é nota 1000. Bom, e o outro convidado, esse. Meu amigo Maércio Ramos Morcegão, hoje está voando lá nos estúdios da Rádio Transamérica, dividia a Rádio Globo muito tempo, reportagens com o Maércio, viu o Maércio chegando na Rádio Globo em 98, se não me falha a memória, na Copa da França, estava indo para a Copa. O Maércio foi que segurou o rojão nos estúdios da Rádio Globo em São Paulo, uma carreira brilhante. Hoje ele arrebenta com toda a equipe da Transamérica e tem uma história brilhante. Morcego, você chama de morcego porque é o morcegão, né? Maércio Ramos, conhecido como Morcegão. Maércio, que alegria receber você aqui. Agenda difícil, mas dessa vez deu certo, Maércio. Alegria minha, Garrafa. Quero dizer da minha emoção de estar aqui. Paulo Sérgio, essa coreografia que você faz aí... E o som? Tô batendo asa! Mas quero dizer o seguinte, que essa coreografia é que o Paulo Sérgio talvez não permita, né? Mas quando ele jogava com viola no Corinthians, eles lançaram aquela coisa do sombra, né? Um saía, outro saía. Pô, aquela comemoração, né? Aquela comemoração. Já pensou eu e o Paulo Sérgio aqui no estúdio da Gazeta fazendo o sombra e batendo? Pô, teremos! Pensa nisso. Mas quero abraçar também o Miller, com o qual trabalhei muito pouco lá na Rádio Globo, né? Na Finada. Não sei se pode falar Finada. Pode, Finada. Acabaram com a Rádio Globo. O Alex Miller, muitas coberturas juntas, a Michele que a gente acompanha e Regiane Ritter, que quando eu cheguei aqui em São Paulo na Gazeta foi que me recepcionou. E aqui é alma, é coração, é paixão e é clube. É isso aí. Não pode falar, né, Chico? Clube pode falar. Vai Corinthians? Vai Corinthians, claro. Bom, Vocês vocês viram que promete muito, né, Michele? Mas a gente vai colocar a bola para rolar. Na sequência, a Michele já vem com a enquete e com presentes para você, porque o Campeonato Brasileiro está imperdível, igualzinho ao Mesa. Alexandre Silvestre esteve ontem na Neoquímica Arena. E que jogo! Que jogo! Se liga na tela como foi o Corinthians e Inter.
aliado, Dorival. O Poropopó agora é seu aliado, Dorival. Sempre foi muito difícil jogar aqui, porque nós jogávamos não só contra uma equipe, a equipe do Corinthians, mas acima de tudo contra o seu torcedor, que faz a diferença em qualquer canto do Brasil. Um adversário de peso pela frente, o Internacional do técnico Roger Machado. Empurrado por 44 mil torcedores, o Timão quase abriu o placar aos 11 minutos. Memphis acertou o travessão. Depay fez jus à camisa 10 que veste, pensou rápido no meio. Yuri Alberto balançou o corpo e bateu no cantinho. 1-0 Corinthians. Quando o Inter chegou para empatar, Hugo Souza estava lá para salvar a pátria. Pressão do Colorado, e essa não deu para segurar. Aguirre, 1-1. Apagão no Coringão e mérito do rival. Bela jogada e Thiago Maia virou 2-1. O Corinthians sentiu o golpe, mas reagiu rápido. Faltou meter lá dentro e continuou em cima no começo do segundo tempo. E de tanto martelar, 2-2, de novo Yuri Alberto. Êxtase que virou ansiedade e revolta. VAR acionado, gol anulado, falta de Mateuzinho. O juizão expulsou o volante do Inter, Bruno Henrique. O Corinthians apertou e não demorou muito não para o Yuri marcar mais um. Aí valeu, tudo igual. A virada da virada bateu na trave, Memphis por um fio. Mas o raio não cai tantas vezes no mesmo lugar, né, Memphis? O árbitro de vídeo? Sim, infração de André Ramalho na origem do lance. Uma insegurança geral. O árbitro com medo de errar, de ser punido, não sei o que se passa. Foco no jogo e não no apito. Massacre corintiano. Aos 43, Bidu caiu dentro da área. Varzinho. Pênalti. Yuri Alberto encheu o pé. Terceiro dele válido na partida, igualando-se a Romero como o maior artilheiro da Neoquímica e isolando-se como o goleador do século com o manto alvinegro. Pô, barba, cabelo e bigode, né? Muito feliz. Era pra ser dois de esquerda com a perna ruim, mas muito feliz. É um momento muito especial. Sendo em uma lei do ex, né? Em um ex-clube, vai ser muito especial. Tem pessoas lá que eu tenho um carinho imenso, um carinho absurdo e, querendo ou não, essa é a minha forma de demonstrar carinho aos meus ex-clubes. E sobrou até um minha pro Coronado mostrar serviço e categoria 4-2 no final das contas. 2 jogos do Dorival no comando do Coringão e 2 vitórias. E essa aqui pro professor sentiu o clima. É emocionante, antes de tudo, né? Você poder viver uma partida como essa. Valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. Tá aí, foi a estreia do Dorival Júnior, frente a frente com a torcida corintiana, e foi como o corintiano mais conhece, né? Mais gosta, dizem, né? Sofrido é muito mais gostoso. E foi com sofrimento, foi com polêmicas. Aliás, Michele Janela, para a enquete, o Dorival Júnior é o assunto da nossa enquete. E aproveite também e já passe os presentes para o nosso público. Boa noite mais uma vez, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite aos nossos convidados, a você que está em casa. Então, a enquete que está no site gazetesportiva.com é justamente essa. Agora, com o Dorival Júnior,
Olha lá, o Corinthians mostra que pode brigar por mais títulos. Vocês acham que essa chegada pode trazer aí um novo momento para o Corinthians? Vote no site gazetaesportiva.com. E claro que tem presentes para você. Você que entrar no nosso Instagram, @MesaRedondaTV, @MesaRedondaTV. Tem a foto da Regiane Ritter lá, tem a foto do Maércio também lá. Você vai escolher uma das fotos e vai colocar qual presente você quer ganhar. E eu vou conversar com você através de mensagem. Fique atento que a gente vai conversando agora. Você vai ter que me mandar um e-mail com seus dados, tá certo? Quem sabe você ganha. Temos 2 presentes muito especiais essa noite. Camisa preta do Flamengo, tamanho G, em homenagem às comunidades aí do Brasil. Então, essa camisa preta do Flamengo, tamanho G, muito bonita. E o segundo presente é um livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do nosso querido amigo senhor Carlos Caboclo, que é dirigente lá do São Paulo, conselheiro, né, do São Paulo, porta-cartões do São Paulo, luva e bola de vôlei da Poker, em parceria com a loja Gold Placa. Esses e outros produtos você confere no site goldplaca.com.br. Então leva a luva para você jogar seu futebol e a bola de vôlei da Poker também, Garrafa. Tá certo, para mergulharmos definitivamente em Corinthians e Internacional, com muitas polêmicas, como é que está o Paulo Sérgio depois da vitória de ontem? Feche no Paulo Sérgio, por gentileza. Quero saber como é que está o Paulo Sérgio depois da vitória do Corinthians ontem, Paulo. Assim que eu gosto. Feliz, né, Paulo? Perguntar pra cachorro se gosta de Perguntar osso. pra quê, né, Chicão? Hoje veio até o Chico pra cá, ficou do meu lado, trouxeram o Morcegão. Foi um Corinthians superior, independentemente das polêmicas que nós vamos discutir, lance a lance. Foi um Corinthians mesmo que bem diferente com o Dorival Júnior, Paulo? Não, quando você fala de 4-2, o Corinthians foi melhor no finalzinho ali. Mas teve aqueles apagões que nós já conhecemos, né? Deu 7, 8 minutos de apagão, bola no pé dos jogadores do Corinthians, perdem e a equipe do Internacional vai lá e faz 2 gols. E Garrafa, desse time para aquele time que foi lá para altitude no Rio, jogar contra o Flamengo. Parecia que estava na altitude. Parecia que estava na altitude, né? Parecia que estava na altitude. Mudaram 3 peças. 3 peças. Foi o Kaká, o Hugo e aí o Martínez no meio campo. Então você vê, é tudo falta de concentração, é falta de posicionamento, é falta de querer ganhar o jogo. E nós vimos um Corinthians que queria ganhar o jogo. Então foi um time... por mais que falhou, teve as suas falhas lá, sobre aproveitar as oportunidades na hora das finalizações. Bom, vai todo mundo entrar na roda, obviamente, né? Mas terminada a partida, veio a declaração do Vitão, do Internacional. Eu confesso que não conheço o Vitão, né? Mas ficou conhecido. Porque depois da declaração dele ficou conhecido. Acho que o que ele mais fez no futebol foi a declaração que ele deu ontem, lá na Prime. Até porque ele é da base do Palmeiras, então quando ele fala da arena do Corinthians... não sabia, essa informação é nova. Agora a gente sabe. Agora tem sentido. Porque acabou o jogo, né, Maércio, Regiane, Miller, Chico, enfim, todos. Acabou o jogo, o Vitão chegou naquela entrevista pós-jogo e soltou o verbo. Lances polêmicos. Vamos ouvir o que o Vitão, ex-Palmeiras, falou do Corinthians e da arbitragem. Se liga na tela. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim. Bote esse árbitro pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Chico! Boca suja! Boca suja e mal educado. Parece o Kaká. Que é isso? Né? Que é isso? Foi 11 contra 12 ontem, ô Morcego? Não, foi nada. Foi um Corinthians que soube jogar. O Paulo falou de 3 mudanças no Corinthians, né? A principal ele não falou, é o Dorival Júnior. O Corinthians ontem, sem o Dorival Júnior, não virava esse jogo pra cima do Internacional. Ô, Vitão, esse cara aí, quem é ele? Principalmente não virava quando ficou com 1 a menos, né? O Internacional, porque era assim com a família Dias, era isso. Jogar com 1 a menos era um problema. E ontem não foi assim, né, Regi? Na verdade não. Eu só tenho uma pergunta depois dessa virada do Corinthians, depois dessa exibição do Corinthians. O problema era o técnico? Era o técnico anterior?
O Dorival chegou fazendo milagres, Era ele o técnico. fez... Era o técnico. Um pouquinho. Ele fez em 48 horas, o que o outro não fez em 48 quanto tempo? Então, eu fico imaginando, se o problema era o técnico, muita gente tem a cobrar dos jogadores, dos seus atletas, dos atletas corintianos. Porque eles podiam, por exemplo, nenhum deles gostar do treinador, mas eles tinham que respeitar o torcedor. Eles tinham que respeitar não sei se merece, mas respeitar o presidente, respeitar o diretor de futebol que contratou o treinador e que manteve o treinador, mesmo não estando à altura daquilo que a torcida queria. Então, a pergunta que fica é essa. O problema não foi o Dorival Júnior fazendo milagres no time do Corinthians. O problema era o Ramon. O problema era o técnico. Mas talvez, você sabe, uma das coisas que o Garrafa sempre falou, Regiane, foi a questão da substituição. Falta de ideias. O problema dele foram as substituições. E aí chega o Dorival adotando uma outra metodologia. E isso é muito bom para um clube, isso é muito bom para um time. Olha, o jogador começa a entender, o Hugo estava lá largado. Ele pega, aposta no jogador e posiciona o jogador. Tanto é que ele fala assim, eu coloquei o Hugo porque nós precisamos de um jogador mais defensivo. Mas ele fez tudo isso em 48 horas? Tem experiência. Deixa eu saber do Miller. Fez técnico de seleção, né? Ex-técnico de seleção brasileira. Regiane, eu entendo o seu questionamento, mas são opiniões, e eu vinha dizendo aqui sobre a família Dias, né, da falta de ideias. Quando ele não tinha o time titular, faltavam ideias à família Dias. Sim. Quando precisava mexer, era um desastre. Ontem, o Corinthians, ele sai no primeiro tempo, né, Miller, perdendo de 2-1 e de virada, e no segundo tempo a gente viu o trabalho do Dorival. Jogadores que eram preteridos pela família Dias, eu digo família Dias, não é nenhum demérito a eles, não, é porque os dois dirigiam o time, talvez muito mais o Emiliano. O Thales, que teve um bom início com o Ramon, era a última opção entrando em 5 minutos. Não que o Thales tenha jogado muito, mas o Thales vai começar a ser aproveitado e muito pelo Dorival. Maicon, ganhando mais tempo de jogo. O próprio Coronado, eu nunca vi Coronado, ou poucas vezes vi Coronado e Garro, aí do Garro não está jogando, mas com o Dorival não tenho nenhuma dúvida que nós teremos Coronado e Garro, porque o Corinthians que tem um elenco diminuto, né? Você não pode abrir mão de alguns jogadores. E a pergunta do que já foi pré-discutido aqui entre vocês, antes de entrarmos nos lances polêmicos, pro Miller, em cima desse questionamento da Regiane. Com 2 jogos, 2 vitórias contra Novo Horizontino e agora contra o Inter do jeito que foi ontem, Miller, dá para sentir, claro, não taticamente, mas a importância de ter o Dorival no banco, tendo como base os 2 jogos e principalmente o jogo de ontem. O Dorival deu uma oxigenada. Ô Benfi, vem pra cá um pouquinho. Vem pra cá, não fica. Ô Carridio, nada de muito aberto lá pelo lado direito. Você é meio, eu preciso de você aqui. Você acha que teve esse trabalho para que o Corinthians ontem jogasse o que jogou e conseguisse essa virada que foi muito difícil contra o Inter, Miller? Como bem destacou o jogador, o Dorival deu moral para os jogadores que não vinham jogando com o Ramon. Acho que o único erro do Ramon foi que ele insistia no que era errado. Acho que ele tinha que poderia ter renovado, assim, rodado o elenco nos jogos seguintes, né? Ele insistia muito em uma escalação e certos jogadores que não estavam jogando bem. Acho que aí foi um erro grande dele. Agora, é claro que a expulsão do Bruno Henrique foi determinante, né? Lógico que a gente vai discutir depois, mas até a expulsão o Inter estava jogando bem. O jogo estava equilibrado. O jogo estava bom. Sim, claro. Então, eu acredito que o árbitro, para mim, na parte disciplinar, ele foi mal. Aí uma outra coisa que a gente vai discutir. Mas o Corinthians aproveitou da debilidade do Inter, com um jogador a menos, na debilidade na bola aérea do Inter e conseguiu fazer mais 2 gols. E restavam apenas o quê? Acho que uns 10 minutos da expulsão do Bruno Henrique. A gente vai mostrar o lance polêmico aqui, se foi justo ou não a expulsão. E em 10 minutos o Corinthians conseguiu aquilo que o Corinthians do Ramon Dias não conseguiu num tempo inteiro contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Só para colocar, e vamos esquecer o Ramon, que é coisa do passado. Então vamos lá, lance a lance, gente. Lance a lance, o primeiro lance. O primeiro lance, o Inter reclama de um pênalti no Wesley. Pênalti de Yuri Alberto. Põe na tela, vamos lá. Aí, ó. A defesa do Corinthians sai. O Wesley e Yuri brigando. O Wesley cai por esse ângulo. Agora vamos ver aproximado. Vamos ver. Para você, Maércio, já... Foi pênalti. Você acha pênalti? Pênalti. Por que você acha pênalti? Porque o Yuri, com o braço, segurou o jogador do Internacional, Wesley, e impediu que o jogador progredisse. E aí é pênalti, não precisa nem de VAR, cara. É que o árbitro estava... Os jogadores estavam de costas para ele, né? Mas foi pênalti. Segurou.
Segurou. Eu tô com o Paulo Sérgio. Segurou não, segurar é você pegar, dar um abraço no cara, segurar assim. O cara tá aqui no contato. Você pode segurar de várias maneiras. Essa foi uma forma que o Yuri Alberto segurou. Chicão, segurar é o quê? Segurar assim, ó. Assim, ó. Milagre. Ele judô, pô. Vocês estão brincando. Eu entendo o seguinte, que teve realmente a minha visão, e eu quero ouvir a visão de cada um. Teve um braço do Wesley, o Wesley traz o braço, aí o Yuri cruza o braço, e eu ouvi o PC, o Paulo César Oliveira lá do Sport TV, ele disse o seguinte, ele fala que esse braço do Yuri não joga o Wesley pro chão. Não, o Wesley não cai, o braço estava lá, os dois estavam com o braço, um buscando espaço, o outro pôs o braço, mas não foi o braço, não foi esse braço do Yuri, como você falou, Morcegão, que puxou, e eu concordo com o o jogador do Internacional, cara. Impediu. Quer ver? É que a imagem por trás, que a gente não tem, porque a gente não recebeu essa imagem, aí, olhando assim, a imagem do Yuri, que todo mundo viu, você em casa viu também. Então, pro Maércio foi pênalti, pro Paulo não. Alex Miller, pra você, vendo todas as imagens, essas duas que a gente está colocando aqui, e as todas que já foram divulgadas na internet pelos detentores de direitos, que não nos mandaram todas as imagens, você entende que a arbitragem errou? Para mim, eu já vou antecipar, para mim não foi pênalti. Fico com a informação do PC. O Yuri não pega esse gancho e joga o jogador ao chão. Você... Eu confesso que eu não cheguei a ver o PC falar, mas pelas imagens que eu vi, não só essas, mas as outras também, que nós temos outros ângulos, o braço do Yuri Alberto, o movimento do jogador do Corinthians não tem impacto para derrubar desse jeito o Wesley, que para mim força a queda, então para mim não foi pênalti. Para você, Miller? Para mim foi pênalti, até porque o Yuri Alberto sequer toca na bola. Né? Ele vai no Wesley. No corpo Os dois se enroscaram, Miller. Mas o primeiro braço que chega é o do Wesley. Mas veja bem, o Wesley tá na frente do Yuri Alberto. Mas acho que ele toca no Yuri Alberto. Obrigado, Miller. O Garrafa quer induzir e falar que não foi pênalti. Não. O senhor não está comandando o programa na Transamérica. Bola. Nós somos amigos, eu te amo, mas daí é o senhor querer comandar o programa, não vamos permitir, né, Chico? Não vou comandar. O Chico falou, não deixe ele comandar quando for contra o Corinthians. Foi o Chico que falou, Márcio. Não, mas o problema todo aí foi o seguinte, eu concordo com a análise do PC, tá? E com a sua. Não foi absolutamente nada. Então nós temos três nãos, 4 nãos. Mas é interpretativo, tá? Quem fala que foi é um absurdo. Claro. Teve VAR. O Miller e o Miller... Teve VAR? Não teve VAR. Então, até o VAR entendeu que não foi. Mas nós temos, então... Mas o VAR analisou, entendeu que não foi. Segue o jogo. Garrafa, tem o seguinte, o árbitro tem um contato dentro do campo. Falou. O árbitro não tem contato dentro do campo, pelo amor de Deus. Eu não confio em palavra de árbitro, não quero nem saber. Mas o VAR analisou e não chamou o árbitro, então pro VAR também não foi, certo? Independente do comentário dos árbitros, eu discordo. Claro. Até porque o Yuri, não é só o braço que ele vai com o corpo dele em cima do corpo do Wesley. O lance é interpretativo. Pra mim foi pênalti. Nós temos então Miller com pênalti, Morcegão com pênalti, eu quero ainda ouvir a Regiane, o Alex já ouviu, o Alex disse não também, então não. 1, 2, 3, 4 não, 2 sim, Michele Janela foi pênalti ou não? Foi pênalti porque o Yuri Alberto foi no corpo do Wesley, entendeu? Não importa, ele deixa o lance pra gente, filho, por favor. Entendeu? Então, segue, olha ali, ó. Ele não pode falar segurou, é isso, né? A Michele tá com a linha do Miller, que tem a carga no corpo. O futebol não é mais de contato. Não pode falar segurou. Segurou, então nós temos aqui, o negócio tá acirrado. Michele pênalti, Miller pênalti, Morcegão pênalti. 3 pênaltis contra 4 não. A Regiane, ou ela empata, né? Aí o diretor que vai decidir, ou a Regiane confirma que não foi pênalti pelas imagens que ela viu. Pois não, Regi? Vou fazer uma coisa que eu detesto, eu vou empatar. Pênalti? Pênalti? Pênalti, ele vai, não é ele foi no corpo, ele foi com o corpo. Se o braço do Wesley chega depois, como é que pode ser? Não tem como negar a impressão primeira, a impressão inicial. Ô, corintiano, fica quieto. Aí, boa, Regi, é isso aí. A impressão inicial é que ele empurra o jogador. Ele não empurra o jogador. Ele vai com o corpo e derruba o jogador. Ele segura. Ele desloca o jogador. Ele segura. Eu também não vi segurar. Tá vendo? Vocês já estão divergindo entre vocês. Mas é pênalti. Porque o Miller foi taxativo. O Miller falou carga. É só pra empatar. Está 4-4. O que o Vitão falou?
Hã? O que o Vitão falou? O Vitão? É assim mesmo, aqui é assim O Vitão mesmo. falou que é assim mesmo. Essa porcaria é sempre 12 contra 11. Eu só discordo do Vitão no porcaria, no resto eu concordo. Ah, é? Você concorda também que é sempre 12 contra... Sempre não, mas muitas vezes. Ô, Fini, você tem microfone? Você vai falar aqui no meu ouvido. Se você falar no meu ouvido, eu posso mudar o seu voto. É no meu ouvido. Fala no microfone. É no meu ouvido. Fini, tá 4-4. Põe o lance e fala se foi ou não foi pênalti, o diretor Luiz Ricardo Fini. E eu tô aqui pra comprovar, senão não... Foi muito pênalti, gente. Aí, ele falou. Foi muito O pênalti. Fini, ele sempre preza pelos convidados. O Garrafa. Preza pelos Como? Se convidados. dá 4-4. Ah, entendi. Ele desempatou, Regi. Você tá certo. Você tem razão. É por isso que eu não confio em comentário de árbitro. Tá, claro, claro. Porque eles se apegam muito no braço, com o braço. Deixa o lance, Fini, por favor. Não foi o braço do Yuri que jogou o Wesley, foi Meu o corpo do corpo. Yuri. E corpo pode fazer pênalti, não pode? Eu posso fazer uma pergunta para Então. vocês? Pode vocês falaram que foi pênalti? Gente, se fosse fora da área, vocês dariam falta? Era falta. Não, foi fora. Nada. Segue o jogo. Paulo Sérgio, segue o jogo. Ok. Se minha mãe fosse lá, mexia dois reais. Não sei se o senhor pensar. Garrafa, só pra fechar. Eu isso? entendo a interpretação de quem fala que foi pênalti, mas eu acho que o Wesley aproveita que ele percebe a chegada do Yuri e se joga muito. É isso. Não tem impacto pra cá. A grande questão aqui não é que tem razão ou não tem razão, é você em casa também dar a sua opinião. A questão é que o lance é interpretativo. 5-4 quer Foi dizer, 5-4. ninguém tá errado, Podia ninguém ser tá errado. tá muito próximo pro outro. Tá? Mas Garrafa, se lembra Só que o Vitão disse que foi escandaloso. Não foi tão escandaloso, por exemplo, pela divisão. Mas outros Eu já vou momentos... para os outros lances. Pois não, Chico. Você vê que o Wesley, ele dobra o joelho antes de cair. Tem isso também. Tem a isso. imagem da Prime Video, que é por Chicão, trás do você é gol... visionário, Olha lá. Chicão, é isso aí. Ô, Ele Chico, dobra mas o joelho antes você de já ouviu cair. aquela frase? Espero que você não ouça. Perdeu, Chico. Aqui no Mesa Redonda, aqui na maioria, democraticamente... Então tá 1-0 pra nós. Deu pênalti. Bom, Yuri vamos não lá. toca na bola. Agora, o lance 2. Gol anulado do Yuri. O VAR na origem da falta do Mateuzinho. Estava nesse momento 2-1 pro Inter, né? Olha lá, Mateuzinho entra na bola, segue o Corinthians, aí o Carrídio, com muita categoria, vai caminhando, vão dando espaço. Joga à direita, Mateuzinho para dentro da área. O Romero, Yuri, manda pro fundo do gol. Comemoração. Golaço. A Fiel vem abaixo e aí o árbitro é chamado no VAR. O árbitro é o Paulo César Zanovelli. Um dos piores do Brasil. Se não for o pior. Eu não vou nem passar 1 a 1. Alguém tem dúvida de que não foi falta? Alguém muito daria falta. gol legal? Foi muito falta. Foi falta. Unânime, gente. Aonde a falta? Pera um pouco. Foi falta. Apesar do Mateuzinho ter tocado na bola antes. Não, foi muito imprudente a entrada, muito É, forte. mas não vai ter um lance que o jogador do Inter toca na bola e mesmo assim é pênalti. Tocar na bola não isenta, Exato. não isenta ninguém Isso de aí. cometer o pênalti na sequência. Exato. Você que é um jogador de botão, é meu pato no botão, vamos dizer a verdade, mas sabe que no botão, quando toca na bola, aí bate no outro botão, não é falta, mas no futebol não é bem assim. Mas então, o o Mateuzinho, ele chega a tocar na bola, mas ele faz a falta no jogador. Acho que Mas só não o tinha Chico que ter discorda. apitado antes, Garrafa? Voltou lá na origem, Michele, lá na origem. Aí tá tudo normal aí. Não, tá tudo normal, certo? Ele fez o gol. Então, aí o VAR Aí chama não é o lá problema. O problema a é o origem da... começo da jogada. Mas então tinha que ter apitado antes Mas no o VAR VAR. pode Você tem corrigir. razão. Eu acho errado Pera, ficar esperando. Mas aí faz é o gol. protocolo, Michele, é Não, aí não tem protocolo. jeito, O árbitro Mas estava aí foi o VAR, próximo ao lance, não apitou. O árbitro é ruim e covarde, ele não sabe Gente, apitar. sinto muito, foi gol. Mas enfim, o É VAR errado. chamou, o VAR acertou. A questão Não, é... errou. Pra Eu você acho não que foi errou. falta? Eu acho que tinha que ter falado Não, aí na é outra- hora. é outra O juiz coisa. que Não tem tem que falar como, que é Michele. falta. Mas o juiz não Michele, deu a falta. O juiz Esperar não acabar a deu, jogada o pro VAR VAR tá chamar o corrigindo árbitro. o erro, Michele. O VAR tá corrige o corrigindo o erro. erro. A pergunta Por que ele isso tá faz... tudo errado. Aí... É porque essa questão de corrigir o erro, Ah, é horrível. sempre quando acontece gol, que é o errado. E depois Não, que mas a gente aí, comemora... gente, comemorando, sabe? cara. Então, por exemplo, mas se o fosse um campo- lance que a bola fosse pra fora, Paulo. deixa rolar. Ô, gente, mas mas eu não aí o quero gol é discutir, irregular. eu não quero discutir Não, aqui tudo bem, agora foi o VAR. falta. Eu Foi não dou a falta, vocês foi agora. falta. Porque o VAR Calma, realmente calma. é questionável. Mas foi gol A questão é, o VAR acertou, É isso, porque foi é. o VAR que apitou o jogo. O VAR O acertou. detalhe do lance é o quê? Foi falta ou não foi? Porque o que o Vitão disse? O Vitão disse que a arbitragem foi pró-Corinthians. Pô, se fosse pró-Corinthians, ela tinha deixado o lance seguir. Viu, Vitão? Se a arbitragem tivesse
né? A favor do Corinthians, 12 contra 11, não seria gol do Corinthians? Então não fala bobagem. Ele pode falar que o árbitro foi assim em campo, mas o VAR teve que corrigir então, toda hora. A arbitragem é o conjunto, né, Alex? Sim. Ô, Miller, alguma dúvida desse lance? O VAR acertou? O árbitro errou e o VAR acertou, Miller? Ô, Gafa, infelizmente aqui no nosso futebol pobre brasileiro, esse lance é falta. Pra mim, não foi nada. Tá. Não, é jogada normal, pô. O futebol, como a gente O Mateuzinho pega, futebol é contato, pô. Ele vai, lógico, ele vai tocar no jogador, mas, pô, pelo amor de Deus, eu não daria uma falta dessa. Tá bom. Tanto é que o árbitro não deu falta. Não foi falta. Aí, porque ele foi ao VAR e acabou concordando com o VAR. Não, o jogador falou alguma coisa. O VAR que... Sim, mas ele vai no vídeo e se ele fala... Ele vai no vídeo e depois ele volta atrás da decisão. Aí ele demonstra incompetência. Perfeito, perfeito. O jogador falou, futebol contato. Volta no primeiro lance, ganhamos. Não, mas peraí. O jogador, o Mateuzinho, ele pega a bola também. Ele pega a bola também. E o Yuri não toca na bola, ele só toca no Wesley, é diferente. Então acho que o lance do Mateuzinho pra mim não foi nada. Tá, o gol anulado do Yuri. Aí o Corinthians teve esse gol anulado e teve na sequência o gol do Memphis. Gol anulado do Memphis. Falta, igualzinho, Michele, ó. Falta na origem do André Ramalho, entendeu? O juiz tá lá, deveria apitar. Ó, aí vem jogada do Corinthians. Foi na cara do juiz. Então. Bola pela direita, cruzamento na área, ó, o Memphis. Que gol, hein? Golaço, hein? Golaço. Eu acho que depois gol que de é quem gol, sabe, não hein? pode chamar mais o VAR. Aí, ó, imagens da Prime no detalhe. Começa com você, Miller, vai. Não, e olha a distância do árbitro pro lance. Ele tá em cima, né? Tá em cima do lance, cara, ele deixou rolar. Mas foi falta. Ele não deu porque ele é ruim. Não, esse lance, sim. O André não toca na bola. Ele pisa no pé do jogador. Exato, ele chega atrasado na bola e pisa no pé do jogador do Inter. Olha só, ele não toca na bola. Aí é falta. Sim. Aí sim. Falta, Regi? Falta. Falta, Alex? Falta. Todo mundo entende que foi falta, né? Falta. Ou seja, volta pra mim, corta pra mim. Vitão. Corta pra mim, por favor. Ô, Vitão! Vitão! Você tá em sendo Porto injusto Alegre? com o Vitão, hein? Ô, Vitão! Você tá sendo injusto com o Vitão. Eu não tô... Tá ele sim. que tá sendo injusto, falou que a Não. arbitragem é Lógico, pró-Corinthians. O árbitro foi. O VAR que teve que corrigir Mas não, mas ele tá falando que o Inter foi roubado lá dentro. Não, mas o VAR tá ali pra isso. Mas o VAR é contexto. Ó, o VAR é arbitragem. Ok. Ele não falou do árbitro só. Ele falou da arbitragem. Ele falou 12 contra 11. O que irrita o jogador em campo? É o VAR ou o árbitro que não marca direito as coisas? Hoje é o VAR. O árbitro irrita muito em campo ali, cara. Então vamos ouvir o Ramalho falando do lance? Vamos. Antes disso, o Ramalho fala especificamente desse lance, tá? Totalmente desse lance. O Chico Lang não quer nem saber de tudo isso, está muito feliz, né? A temporada está a todo vapor, o Ramalho vai falar na sequência. Eu falei até para a arbitragem depois, falei, o jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Esse é um sinal claro que o juiz tem que entender naquela situação onde ele está mostrando para o juiz. Eu não acho que foi falta. O VAR, nesse tipo de situação, chama o juiz se sente talvez numa pressão de eventualmente ter que olhar os mínimos detalhes, quem tocou na bola, não foi, além do fato da bola ter ido na direção que eu queria que fosse, não que o atleta quisesse. Eu vejo nesse lance, para mim, muito claro que não foi falta, e esses lances, para mim, você ficar parando o jogo, você dá falta, né? Você anular um gol por causa disso, até porque tanto na minha situação quanto no Mateuzinho, teve tempo para o Inter se recompor, teve tempo para o Inter tá eventualmente tirando a bola. E então não é um lance que eu roubo e já dá o gol. É o que eu falei, tem certos lances que eu acho que é autoexplicativo. Como eu falei, o centroavante já levantou e já voltou para marcar. E acho que isso aí já automaticamente ele já mostra para a arbitragem que não precisava dar falta. O André Ramalho ou o André Bocelli, que não viu a falta aí? Agora, nós temos André ainda... Ramalho, o senhor respeita. Foi o Miller que disse... respeita o André Ramalho. Chico, foi o Miller que disse que a expulsão do Bruno Henrique foi determinante para que o Corinthians conquistasse a vitória. Foi mesmo. Então vamos mostrar o lance da expulsão, que parece que é uma unanimidade, que o Bruno Henrique não toca no Ranieri. Posta pra gente esse lance, ó. Absurdo. Só temos essa imagem. O Ranieri é inteligente, ele já tinha um amarelo, ele ia ser substituído, ó. O Ranieri salta. Nossa. Acho que todo mundo... Descarado, Nossa. cara. Né? Então, ou seja, ok. Beto. Aí tudo bem, aí o Vitão tem razão de reclamar. Pô, tá? acabou com o jogo aí. Tudo bem. Agora, lá pra frente, tem o pênalti do Oscar Romero no Bidu. Não, mas você vai passar por cima desse lance? Não, é que todo... Você acha que foi... Não, pera um pouquinho.
Você disse antes, você disse Vitão, Tá. o Vitão. Eu disse agora que o Vitão tem razão. Ele elogiou. Ah, não passando, né? Agora você disse rapidamente, nesse aspecto o Vitão tinha razão, mas tudo bem, vamos Tá bom, peraí. Só foi o lance que definiu o jogo. Quer ver, ó? Osmar. Fecha aqui. O Vitinho. Fecha aqui, peraí. Vem cá, pra Regiane. Vitão, eu te amo, você tinha razão. Tá bom assim, Regiane? Agora fui ver, né? Agora peguei leve. A rapidez com que você passou pelo assunto, porque... Não, porque foi unânime, Regi. Agora eu quero ver, vai pegar fogo aí com o lance que deu o gol da vitória do... Foi o terceiro gol que deu a virada do Corinthians definitivamente. O lance do Oscar Romero em cima do Bidu, ó. Alguém tem dúvida que isso não foi pênalti? Alex Miller? Foi pênalti. Esse foi Pênalti. pênalti. Miller. O jogador toca na bola, mas o pé continua, né? Como é que você fala? Interpretação. Interpretação. Pro Miller, nada. É interpretativo. Ué, o jogador do Inter toca primeiro da bola. Mas tocou na bola e fica com o pé levantado, pega o outro jogador. Mas só se ele for o homem perfeito, o supra-sumo, porque como é que ele vai fazer uma alavanca com o pé, tira a bola, como é que ele vai tirar o pé? O movimento, pelo menos, de recuar não cabia ali, Miller? Pô, mas ele tá de costas, ele tá olhando só a bola. O jogador, mas o jogador do Inter foi juvenil. Ele virando, ele ergue a perna. Mas ele nem sabe o jogador que tá nas costas dele, ele ergue a perna. Mas ele toca na bola. Não, ele toca na bola, mas pega o jogador. Aquele que eu Mas falei. ele pega o jogador. Então, mas o tocar na bola não isenta o jogador de fazer uma falta na sequência. Não impede, né? Porque ele vai com os cravos da chuteira lá na barriga do Bidu. Então, pro Miller, lance normal. Pro Alex, pênalti. Pênalti, Regiane. Ficou caracterizado o pênalti. Pênalti. Maércio, pênalti. Chico. Muito pênalti claríssimo. O que é, Paulinho? Tá. Pênalti claríssimo. Você tem certeza, Chico? Quer pensar um pouco, não? Não vou pensar nada. É pênalti claríssimo. E eu levaria esse rapaz para delegacia. Tá certo. Pra você, Paulo. De agressão. Pênalti. Agressão Michele física. Janela. Pênalti, levantou muito a perna, né? Pênalti. Ou seja, o árbitro vacilou, mas que eu acho que aí a arbitragem não teve num consenso teve aqui na VAR? nossa bancada. O Garrafa. Teve VAR? Não teve VAR. Teve. Não precisa, né? Teve. O VAR chamou. A parte disciplinar do árbitro, ele foi mal. E técnica também, ele é muito ruim. Ele é fraco, verdade, concordo com o senhor. E outra, esse Zanovelli aí é da FIFA. Ele carrega o escudo FIFA no peito. É uma politicagem essa CBF. Mas isso não quer dizer tamanho. nada. Por isso, é um absurdo. Cobra essa incompetência. Se eu bater na porta da CBF e fizer um favor lá, eu ganho FIFA também. E outra coisa, só uma coisa, o Vitão reclamou que o Yuri Alberto fez o gol, tirou a camisa e tomou amarelo. Mas ele poderia ter sido expulso porque ele já deveria ter tomado amarelo no outro gol. Amarelo, porque subiu na arquibancada para comemorar e não pode. E não tomou amarelo. Seria 2. Gente, a arbitragem é péssima do futebol brasileiro de um modo geral. Né? Só que os caras que estão reclamando são os mesmos caras que votaram por unanimidade no presidente da CBF. Inclusive amanhã vai ter uma reunião com o presidente da CBF, Edinaldo, e os representantes dos clubes para falar de arbitragem. Se quisessem mudar a arbitragem no futebol, tentar mudar a arbitragem, a chance era com o voto. Mas todo mundo apoiou a comissão de arbitragem que é dirigida pela atual CBF. Mas o que o Miller falou amanhã pode acontecer, pode ter mudança. O VAR pode dar uma parada. Vamos ver. Amanhã. Agora vamos para os gols da partida. O primeiro lance de gol é o gol do Yuri Alberto, gol do Corinthians, para a alegria do Chico, do Paulo e da torcida corintiana. Ô Miller, fala pra gente desse lance do gol aí, como é que foi? Não, foi um passe do Depay, né, pro Yuri. Aí ele individualizou a jogada, ele foi muito bem, né? Pode ver. Olha só. Ele foi calmo, exatamente, ele foi frio, ele improvisou e ele chuta no contrapé do goleiro, né? Ele mata o goleiro, quer dizer, foi um bonito gol, porque a jogada individual foi bonita. Consciente do começo ao fim. Exatamente. O Beck não tem muito o que fazer. Ele vem com tudo, não dá pra parar. O Yuri, olha só, ele dá o come em dois zagueiros e bate cruzado. E outra coisa, né? Você vê que em outros tempos o Yuri ia receber uma bola dessa, ele já ia virar e bater pro gol. Ele não, ele para, ele dá o tempo de bola, o zagueiro passa, aí ele pensa e aí bate com a esquerda e no cantinho. E pensa na velocidade. Vamos ver o segundo gol do Yuri, depois a gente vai para as falhas do sistema defensivo do Corinthians. O Yuri que fez hat-trick ontem, não é? Foi muito lacrado o ano passado naquela crise do Corinthians. Defendi o Yuri aqui, falei, gente, não é por aí. Olha o garoto aí, olha ele de novo. Esse acho que foi contra, né? Eu também a bola parece que bate no ombro, acabei né? de falar pro Chicão aqui. Foi contra esse gol aí. Foi contra com pênalti, inclusive. Se a bola não entrasse, poderia ter sido pênalti. Mais fácil, se a bola não entrasse, seria pênalti. Agora, se não faz a falta ali, o Yuri faria, com certeza, tocaria na bola. Mas a arbitragem deu gol pra quem? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Então tá Yuri errado. Alberto. Mas foi contra o gol.
Tá? Dá pra mudar ainda aí. E agora? Não mexe com isso, não. Quem faz aqui é o Romero que dá o toque de cabeça? Não, ou o Bidu. É o Bidu. Aliás, Dorival, o Paulo falou sobre o Hugo, mas o Hugo, sinceramente... Não, o Hugo não, né? o Hugo não dá. O Hugo já deu o que tinha que dar, o Dorival. Ontem o jogador, o Hugo jogou muito mal ontem. Os gols do Inter, inclusive, a gente vai ver na sequência, Exatamente. foram em cima dele. Ele guarda muita posição. E o Bidu entrou e deu conta do recado. E aí, veio o treinador, Regiane. O treinador. Não teve dúvida. Intervalo, ele sacou. Foi lá, sacou o cara no intervalo. Tá certo. Coisa que a família Dias tinha dificuldade de fazer. Mas é aquele negócio, deu oportunidade pro jogador. Tá certo. Não aproveitou. Né? Não aproveitou. Então as oportunidades com o Dorival vão surgir. Então o jogador tem que estar o quê? Tem que estar atento a essas oportunidades. Não pode reclamar. Tanto é que o Igor Coronado foi lá e fez o gol. Então põe o gol do Coronado. Põe o gol do Coronado. Não pode reclamar. Olha o gol do Coronado, gente. Olha o gol do Coronado, que também era meio carta fora do baralho da família Dias. É verdade que ficou contundido. Que gol, hein? Aí é de quem sabe, hein, Marcelo? É bonito, hein? Ó, cavadinha. Ó. Se não tem talento... Quem fez assistência foi o Golaço, Thales, né? É, o Thales Magno. Thales é um belo jogador. E é Dois jogadores que não eram aproveitados pela família Dias. Então, não, o Igor era até mais, só que ele não aproveitou as chances que teve. Machucou muito, né, Paulo? Ele não aproveitou as chances. Não, mas tudo bem, mas tudo de pedra. Qualquer coisinha, dói o ombro e não vai pro jogo, o tornozelo. Vamos jogar, filho. Põe uma filtração lá e joga. Vai pro pau. Não é jogador? Demorou, tá certo. Uma pergunta pra você. Mas foi um golaço. Golaço. Na cara do goleiro. Como você fala, jogar em cima do goleiro, né? Na cara do goleiro, tá certo. Olha, É bom falar com o Lopes, dar uma olhada nisso aí. Perfeito o gol dele. Golaço. Agora... Só faz esse gol quem sabe. É muito difícil. Não, mas ele tem qualidade técnica. Ele tem qualidade técnica. O problema do Igor Coronado é que ele não dá sequência. Ele mesmo dá sequência. Mas agora o técnico pode dar confiança. O técnico pode dar confiança a ele. Paulo, eu acho que o técnico, o treinador, ele não é só treinador. Ele não é só técnico. Ele é um mentor. Ele é um professor. Por que ele é chamado de professor sem ser? Porque ele tem que ser um pouco de tudo, um pouco de cada coisa. Se o Tite, na Copa da Rússia, tivesse dito para o Neymar de cara, na primeira caída dele e a primeira rolada dele, não vai fazer mais isso, eu te explico por quê. Vem cá, leva para um quarto escuro e diz, não vai fazer mais isso, por isso. Ele teria consertado metade do Neymar. O treinador tem um papel fundamental. Metade das besteiras do Neymar. Maércio, antes da gente ver os dois gols do Inter, com o Dorival, vai dar para jogar, de repente, Coronado e Garro, que são jogadores, bons jogadores. O Vampeta fala, bons jogadores, dá para jogar sim juntos. Com certeza dá. O que não dá, põe um monte de jogador ruim para jogar junto, não pode colocar dois jogadores que têm habilidade. Você conhecendo o Dorival, acha que Garro, quando voltar com o Coronado, em alguns momentos, podem estar junto na equipe do Dorival? Deve. E eu penso que o Dorival fará exatamente isso. São dois jogadores talentosos, que fazem diferença. Como é que o Dorival, um cara experiente pra caramba, técnico de seleção brasileira, grandes equipes, grandes conquistas, não vai testar os dois juntos? Ele vai testar, evidentemente. Até porque ele não vai ter ninguém impedindo ele de testar os jogadores e colocar juntos os jogadores, como ele foi impedido na seleção brasileira. E pra gente fechar, então, coloca os gols do Internacional. O primeiro gol é do Aguirre, né? E depois o gol do Thiago Maia, que esteve com a gente aqui no Troféu Mesa Redonda. Ó, falando aí, Miller, pra você. O lateral esquerdo do Corinthians comeu bola, Hugo, né? Pelo amor de Deus, pô. Olha aquilo o que eu te falei, guardando posição. Ó, ele olhando ali, ó, o Hugo próximo a ele, ó, quer ver? O lateral, né, jogador? Não pode guardar a posição nessa jogada. Ele acha que joga pibolim, né? E aí o que fez o técnico no intervalo sacou. Exato. Essa é a diferença de ter treinador e não ter. Tá? Tem um momento certo, né? Põe agora da substituição. Põe agora o outro gol do Inter, que é o gol do Thiago Maia, né? Uma jogada com liberdade também pelo lado esquerdo. Agora é com você, Paulo. Não, isso daí, né? Não pode deixar tabelando. Primeiro, já no começo, perderam a bola. A bola estava no pé do Corinthians. Perderam a bola e no contra-ataque a defesa totalmente desorganizada. Agora, 1-2 dentro da área não pode acontecer. Mas foi um golaço, hein, cara? Não, foi um golaço. Foi um golaço. Jogada, qualidade pela jogada, sim. Não, gente, mas dentro da área não pode deixar esses jogadores com tanto espaço assim. Mas o Inter teve o mérito de aproveitar esses espaços. Vamos mergulhar então no jogo do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Só que antes de entrarmos no Palmeiras, definitivamente, uma pergunta para todos vocês no pique. Começa com você, Paulo. O Corinthians com o Dorival, início de trabalho, briga por título no campeonato e briga por qual título ou quais títulos? Bom, no campeonato eu acho difícil, porque você tem Palmeiras, você tem Inter. Não briga por campeonato? No campeonato não. São campeonatos, tem Copa do Brasil, mas Sul-Americana. Copa e
a Copa do Brasil e Sul-Americana, eu creio que briga. Briga por Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Chico, o Corinthians briga por quê na temporada? Briga pelo Campeonato Brasileiro e as Copas. Briga por tudo? Briga por Guloso. tudo. Briga por tudo. Guloso. Nós estamos na 8ª rodada, né? Estamos na 8ª rodada. Tem muito chão pela frente. Maércio, o Corinthians briga por o quê na competição, na temporada? Só Copas. O brasileiro tá fora, não dá para Palmeiras, para Flamengo. Mas briga nas Copas. Corinthians não dá largada, briga nas Copas. Regiane, Corinthians briga onde na temporada? Eu acho que no Campeonato Brasileiro é mais difícil, porque não tem só Flamengo e Palmeiras no campeonato, tem outros times que estão se aprumando, que estão indo bem, que começam a ir bem agora. Na 7ª rodada, é 7ª? Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que vai brigar na Sul-Americana, vai brigar nas Copas. do Brasil. Vai brigar na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil eu ainda acho. Mais Sul-Americana. Regiane é Sul-Americana. Miller, aonde o Corinthians briga? Nas Copas. Nas duas? Nas duas Copas, Campeonato Brasileiro não. É porque a Sul-Americana tá embaçada pro Corinthians já, É isso que eu ia talvez falar. nem se classifique. A gente fala que o Corinthians tem mais chance nas Copas, mas a gente tem que falar mais Copa do Brasil, porque na Sul-Americana só se classifica um de cada chave. Tem que torcer pra uma combinação de resultados. E o Corinthians precisa de uma combinação de resultados para se classificar. Não Com o Dorival é Copa do Brasil a prioridade. Eu acho que Copa do Brasil tem que ser a prioridade, é onde tem mais chance. Michele Janela. Eu acho que quando você contrata um treinador do tamanho do Dorival, você precisa brigar por não, Copas claro. e por títulos e por tudo mais. Eu acho que sim, com o Dorival tem mais chances na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. No Brasileirão é difícil, mas é Corinthians, então tudo é possível. E essa enquete, acho que é uma das primeiras enquetes do ano que está absolutamente empatada. Que é justamente essa pergunta que você fez. Então o pessoal tá falando, Dorival, o Corinthians pode brigar por títulos com Dorival? 50,52% sim, 49,48% não. Aproveitando só para mandar um beijo de feliz aniversário pro meu querido Abel Palpério, doutor Abel, lá do Hospital Sema. Meu lindo tio Abel, um beijo, felicidades. Deus o abençoe sempre. Corintiano. Parabéns a ele. Bom, eu entendo que o Corinthians tem que brigar por Copa do Brasil como prioridade e tentar aí no Campeonato Brasileiro figurar ali num G4, num G6, que também vale vaga para a Copa Libertadores da América. Mas o brasileiro tem um novo líder. O novo líder, para a alegria de Chico Lang e Paulo Sérgio, é o Palmeiras. Se liga na tela, mais uma vitória do Palmeiras e com gol de Vitor Roque. Desencantou o Vitor Roque. Se liga na tela. Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha com direito a um primeiro tempo equilibrado. Ambos os times criaram oportunidades e buscaram o gol na primeira etapa. Mas destaque para esse lance. Após cobrança de falta do Vasco, o Everton saiu errado, João Vitor aproveitou a sobra, bateu de cobertura e quando parecia que a bola ia entrar, o Diay fez um milagre e salvou o Verdão tirando a bola de bicicleta. Olha só isso! Já na segunda etapa, Emiliano Martinez ficou no quase. Mandou uma bomba de primeira que desviou em Matheus Carvalho e mesmo assim o Léo Jardim alcançou o ângulo para defender. Mas aos 15 minutos o Vasco marcou uma bobeira daquelas errando na saída de bola. O Estevão aproveitou a oportunidade, rolou ali pro Vitor Roque que só teve o trabalho mesmo de empurrar e balançar a rede pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Desencantou o Vitor Roque, 1-0. O Flaco Lopes bem que tentou ampliar o placar quando ficou cara a cara com o goleirão, só que errou a mira e mandou pra fora. E ficou nisso, final de jogo Vasco 0, Palmeiras 1. Bom, tá aí o Vitor Roque, definitivamente quebrou o jejum. É importante para um jogador da qualidade do Vitor Roque fazer logo esse gol. Demorou demais. O Abel, inclusive, falou sobre o Vitor Roque, obviamente, na entrevista coletiva. Prepara o Abel para mim, filho, para colocar ele falando sobre o Vitor Roque. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E
E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência, e mais de paciência, que é o que eu tenho, acho que eu tenho, pelo menos que os meus jogadores têm, às vezes que as minhas filhas não têm, é carinho para lhes dar nos momentos que eles erram. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito, foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos, como foi com o GI, vocês estão a ver o GI, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência. Tá aí o Abel falando em paciência, e paciência teve o torcedor do Palmeiras esperar o jogo do Flamengo com o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-1 e o Palmeiras é o novo líder. Coloca na tela a classificação e aí a bancada vai falar do que disse o Abel sobre Vitor Roque. O Palmeiras é o líder com 16 pontos, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, tem 14. O Bragantino, que joga amanhã com o Mirassol, se vencer por 2 gols de diferença, no número de vitórias ele fica empatado, mas nos gols marcados, ele assume a liderança. Precisa vencer por 2 gols de diferença. O Bragantino pode ser líder amanhã, mas o Palmeiras é o líder do campeonato. O Cruzeiro, que venceu o Flamengo, entra no G4 com 13 pontos. Aí vem Fluminense, Bahia, Ceará em 7º. Olha que campanha das equipes do Nordeste, Bahia e Ceará. O Vozão na 7ª colocação. Corinthians do Chico e do Paulo e do Morcegão aqui pulou para a 8ª colocação, chegando a 10 pontos. O Internacional foi ultrapassado pelo Corinthians, é o 9º. O São Paulo, que não perde, mas também não vence no Brasileiro, é o 10º. Virando a página, virando a página, o Botafogo é o 11º. Fogo de palha. Tá certo. O Grêmio é o 12º, respirou um pouquinho da zona de rebaixamento, o Miller pediu muita atenção com o Grêmio. O Vasco, que perdeu para o Palmeiras, ficou com 7 pontos, 13º. O Juventude joga amanhã, é o 14º. O Mirassol joga amanhã, 15º. Fortaleza, olha o Ceará lá em cima e olha o Fortaleza onde veio parar. Fortaleza é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, que joga amanhã com o Juventude, se o Galo vencer, passa o Fortaleza do Vojvoda, do tão badalado Fortaleza, vem aqui para a zona de rebaixamento, juntamente com Vitória, com o Santos, que tem 4 pontos em 7 jogos, a gente vai falar do Santos daqui a pouco, 4 pontos em 7 jogos, o Santos brigando de novo dentro da zona de rebaixamento, e o Sport ontem acabou ficando sem técnico, Pepa foi demitido depois de derrota para o Fluminense com gol no finalzinho, nos acréscimos. Começa com você, Miller, depois a bancada fica à vontade para falar dessa vitória do Palmeiras, com o Vitor Roque chegando à 12ª partida e saindo o primeiro gol dele, e a paciência cobrada pelo Abel, não só com o Vitor Roque, mas também com o Gia, Miller. Semana passada, eu falei isso aqui quando a gente questionou o Vitor Roque, né? Se essa sequência de jogos sem marcar gol se iria atrapalhar, se poderia exercer uma pressão, enfim. E eu falava não, porque ele tem ajudado muito o Palmeiras taticamente, ele já sofreu pênaltis, ele já tinha feito 2 gols que o VAR anulou por questão de 1 milímetro ali no impedimento, quer dizer, ele participa. Não é que ele está jogando mal, não é que está faltando adaptação, nada disso. Quando ele joga, ele se entrega ao máximo, atrapalha a defesa adversária, joga muito e estava faltando o gol. E claro que o atacante vive de gol. Então acho que esse gol que ele marcou hoje, sendo inclusive o gol da vitória do Palmeiras, né, que tem um peso a mais quando você marca um gol da vitória, tá 4-0, você faz o 5º, beleza. Mas se é o gol da vitória, tem uma importância maior ainda. Então o Vitor Roque só vai dando sequência, vai crescendo, ganhando confiança para se tornar o camisa 9 que o torcedor tanto esperou por tanto tempo e que chegou nesse ano. Tudo isso depois de um golzinho sem vergonha, com gol vazio. Tudo isso é que ele é. Deixa eu ver, 10º quanto aqui? Mas dá a liderança. Ah. Deu a liderança, Chico. Deu a liderança. Não, deu a liderança, mas e daí? Um golzinho michuruco. Golzinho michuruco. Faz tempo, né? Qual a grande qualidade, qual o grande mérito dele ter feito esse gol?
Nada. Simplesmente colocou o time na liderança. O jogador do Vasco, Hugo Moura. Mérito nenhum. Essa saída de jogo, esses jogadores. Mérito nenhum. Fala da zaga, falhou todo mundo, falhou goleiro, falhou zagueiro. E você vem dizer para mim que Vitor Roque o papel do atacante vai até pegar lá. o rumo certo agora? Você é uma gracinha, é muito otimismo para minha cabeça. Ô, Morcego, o Palmeiras do Abel, o Abel reencontrou o time. Ele perdeu o Campeonato Paulista, teve um Campeonato Paulista com muita turbulência e ele leva o Palmeiras, né? Palmeiras à liderança, é provisória até amanhã, mas muito provavelmente deve terminar essa rodada na liderança. Leva o time na liderança com Veiga no banco, com Maurício no banco, com Vitor Roque fazendo gols, né? O Estevão recuperando bom futebol. Enfim, o Abel, a paciência foi fundamental para que chegasse nesse momento, ou você vê que não é bem assim? Não, a paciência. E o trabalho do treinador, né? Ele não está em primeiro só nesse Campeonato Brasileiro. Ele está em primeiro, esteve em primeiro no ano passado. Então, quer dizer, o cara sou fã. Feliz do time, e o Palmeiras tem essa felicidade de ter um técnico como Abel Ferreira. Esse cara é totalmente diferente de tudo que eu já vi. E sou fã do Tite, de outros treinadores, mas o Abel, para mim, hoje, com certeza é o melhor técnico que a gente tem aqui no Brasil. E, quiçá, na América do Sul. O Palmeiras é o que é hoje, muito por conta do trabalho do Abel. E não está sendo diferente. Essa paciência que ele teve com o Vitor Roque, talvez outros não teriam. E não teriam também comprado briga com a torcida do Palmeiras, que em alguns momentos acabaram achincalhando o jogador e dizendo que a Leila tinha contratado errado. Aliás, é mérito do Abel. Eu gosto muito, Morcegão, da fala do Abel. Eu gosto. Quando eu ele não é sei, coach, ele fala, eu sei o que eu estou fazendo. É isso. Aí quando tá todo mundo criticando, o seu Alex Miller tava criticando, o Abel falou, eu sei o que eu estou fazendo. Agora todo mundo é só elogio. Vocês pegaram pra Cristo hoje aqui. Não, mas é ou não é? Cornetou. É sim. Cornetou. É sim. Crítica. Você cornetou no início. Ô Paulo, crítica a gente faz a cada jogo que a gente assiste. Então fala, você criticou no início. Ele mesmo fala, eu erro bastante também. Ou você acha que o Abel é Deus? Mas tudo bem, mas ele sabe o que ele está fazendo. Claro que sabe. Ele sabe o que ele está fazendo. Sabendo, mas é com os erros que você tem um acerto, então, mas cara. quando ele erra, a gente vem aqui e fala que ele errou. Não significa que a gente não concorde. Tanto é que você nunca ouviu da minha boca que eu falei que o Abel deveria ir embora. Não, pelo contrário. Isso não. Então, se eu acho que o Abel deveria ficar no Palmeiras para sempre, significa o quê? Que ele, pra mim, é o melhor técnico que o Palmeiras pode ter na vida. Sempre acaba. Mas não significa que ele não erre. Já dizia entendeu? a música. Você foi um grande atacante, dos melhores que eu vi. Mas você errava pra caramba também. Sim, então, mas faz parte. O Abel também. Né? Faz parte agora. Dar tempo ao tempo. Esse é o nosso problema no Brasil, cara. É tudo crítica. Se o Dorival não tivesse ganho essas 2 partidas aí, já tá todo mundo criticando. Já ia falar não que o filho dele é São presta. Paulino. Não Mas presta aí, isso, aquilo. Volta, Ramonguinho. Mesmo A ele Regiane falando, quer falar, eu sei o que eu tô fazendo. Osmar, quero fazer uma pergunta a você agora. Diga, Regina. Qual a sua opinião, pessoal, a respeito do Abel assumir a seleção brasileira? Eu tenho comigo a impressão, essa história de eu sei o que estou fazendo, ninguém vai explicar nunca, ninguém vai entender nunca por que o Abel, de repente, ficou tão pacífico, de repente ele ficou tão educado, de repente ele ficou tão calmo. Será que tudo isso não é preparação? Porque alguém chegou para ele e disse, a seleção brasileira não te leva porque você explode você que viu, expulso desculpa, jogo Regi. sim, jogo não. Eu concordo com você nessa sua análise, não tinha parado para pensar isso, o Abel é um pouco mais sereno, mais comedido nas suas falas. E ele, obviamente, é um dos nomes comentados para dirigir a seleção brasileira. Eu vou transferir a sua pergunta com uma outra pergunta. É técnico estrangeiro, você que viu tantos, conhece muito bem várias coberturas de seleção brasileira. Técnico estrangeiro na seleção brasileira hoje, você, ok? Positiva? Olha, eu acho absolutamente certo, correto, por exemplo, se alguém chegar amanhã e disser o Guardiola é o novo técnico da seleção brasileira. Sabe por quê? Porque ele é um grande técnico e ele disse tempos atrás, eu gostaria muito, eu tenho um sonho, dirigir a seleção brasileira. Eu já teria trazido o Guardiola. Então... E eu traria hoje, eu convidaria o Abel hoje. Então, até em cima do que a Regiane está colocando, né? Técnico estrangeiro, Abel na seleção brasileira, a CBF está para anunciar o treinador aí. Daqui a pouco teremos, e temos opiniões, eu sei que opiniões diversas aqui na bancada, teremos mano a mano hoje. Técnico brasileiro ou estrangeiro? Abel pode ir para a seleção brasileira? A gente vai ter... aliás, estão dizendo que o Jesus foi vetado pela família Neymar, ou seja, pelo Neymar. Tem tudo isso, tem o mano a mano que vai vir dentro do que a Regiane está colocando. Coloca o gol.
O gol do Vitor Roque, que o Chico achou que foi um golzinho, que simplesmente nada mais, nada menos, leva o Palmeiras. Gol sem goleiro, leva o Palmeiras à liderança do campeonato. Coloca esse gol aí pro Miller e pro Paulo, com a visão dos jogadores falarem da falha da zaga. É a tal da saidinha da bola, Miller. Ele acha Diniz nem chegou, hein? Ele acha que joga que nem os zagueiros do City. E o Vasco é um time ruim, né? Vai lutar para não cair. O Palmeiras jogou muito mais que o Vasco ontem, né? É bem verdade que o Vitor Roque não fez uma boa partida, mas fez um gol que dá liderança ao Palmeiras. Isso é importante. E o gol vai dar uma confiança, um relaxamento. Isso tudo é importante para um atacante que não vinha fazendo gol. Então acho que gol muito importante, não só para o Vitor Roque, mas também para o Palmeiras, que assume a liderança do campeonato. Agora, essa saída aí, pelo amor de Deus. Não, e eu escuto o João Vitor dando entrevista no final da partida. Não, isso é normal. Agora o próximo jogo nós temos que corrigir. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Um jogador profissional fazer isso que ele fez não é normal. Normal é o Memphis sair jogando para a lateral. Também não é normal. Não estamos falando do Memphis, nós estamos falando do Moura. Nós estamos falando do Moura. Não é normal o Hugo Moura. Não é normal um jogador pegar uma bola e fazer isso que ele fez. Claro. Primeiro que ele está jogando contra uma grande equipe e você sabe que a equipe do Palmeiras faz pressão. Não pode fazer isso. Ô, Maércio, fala, Gafo. O Estevão teve uma queda que é natural, muito novo, né? E ele recomeça, no meu entendimento, reencontrar o bom futebol. É uma dobradinha que pode fazer frente lá no Mundial para as equipes do futebol europeu? Pode. O Roque com o Estevão, você está acreditando nisso? Acredito. O Estevão é acima da média, né? É desses diferentes, como quando você perguntou de Coronado e Garro. O Estevão joga com qualquer jogador, mas precisa ser um jogador bom ao lado dele. Porque o ruim deixa ele também ruim. Então, quer dizer, pra mim... Mas é sério, Quer dizer, eu não fui jogador, mas tá aqui o Paulinho, tá aí o Miller. Então, o Estevão, pra mim, é o diferente. E se puser um cara ao lado dele, pode ser até o Vitor Roque. Esse Vitor Roque vai crescer. Uma hora ele ia fazer o primeiro gol. E ele fez hoje. Daí pra frente, acho que abriu a porteira. Sem goleiro. Não, Chico, não interessa. Às vezes tem jogador que sem goleiro não marca o gol. Mas vocês sabem, Chicão, mas o melhor do gol dele foi o posicionamento. Ele estava na área. Nos jogos passados, ele ficava muito fora da área, porque ele dava o combate. É a tal da paciência. Então, é isso a tal da paciência. Hoje ele estava lá no tem tempo que desenhar para o Chico entender isso. Ô, Regiane, é a tal da paciência que o Abel está tendo com o garoto. O quanto isso é importante, fazendo projeção para Mundial, e eu estendo a pergunta para você, Maurício e Veiga no banco de reservas. Mike também, né? Mike no banco de reservas. Murilo também. Murilo no banco de reservas. Esse é o treinador que Paulinho, tantos né? grandes você viu. Paulinho ainda no banco de reservas. Entrou Esse é o tamanho do treinador que consegue colocar jogadores grandes no banco de reserva, Regina? Esse é o tamanho do treinador absolutamente necessário para o futebol, principalmente o futebol do Brasil, tem sofrido grandes quedas, tem sofrido uma queda inexplicável ao longo dos tempos, a ponto da gente não ganhar mais nada, da gente lá fora a gente se transformou numa piada lá fora, e eu acho que é do tamanho que nós precisamos para ter um futebol decente, para recuperar o Brasil pentacampeão do mundo, o Brasil país do futebol. É o tamanho é o técnico que, se ele disse, ele falou em carinho, eu tentei dizer agora há pouco, o que está faltando no futebol brasileiro, eu acho que vem com ele. É o complemento, porque ele, além de um grande técnico, um dos melhores que eu vi treinar, que eu vi trabalhar, ele também é inteligente a ponto de saber que o jogador não adianta você só treinar. Você tem que passar a mão na cabeça, tem que bater na cabeça dele, duro, a cabeça é dura, vamos bater na cabeça, vamos parar de cair, deitar e rolar. Porque ele cobrando esses jogadores podem produzir na frente. A pergunta que eu faço, começo com o Miller e vocês fiquem à vontade para falar, Veiga no banco de reservas, é justo Veiga no banco de reservas? Qual é a explicação que o Abel tem para Veiga no banco de reservas? Se liga na tela, vamos lá, Abel. O Abel falando sobre o Veiga. Talvez tirando o ano passado, nos últimos 4 anos, tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início foi duro para ele. Eu vi gente a queimar, eu quando cheguei aqui vi gente a queimar a camisola dele. Camiseta. Queimar.
quando eu cheguei a novembro de 2020, em 21 ou 22 ele foi à seleção, meia dúzia de vezes. O ano passado, ou há 2 anos, era o meia com mais golos no mundo. E como eu disse, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. E não há problema nenhum o Veiga ficar no banco e ficar de fora e quando jogar nos voltar a ajudar. Como eu te disse, fazer o que ele fez nos últimos 4, 5 anos, diga-me um jogador, que tenha conseguido estar aqui no Brasil ao nível do rendimento e da performance, assistências e golos, como ele nos últimos 4 anos. Não tem, não vai encontrar desafios a isso. Digam-me, portanto, o futebol não dá tréguas. Dá tréguas, eu vou fazer uma pergunta para o Miller, quero que você me responda com toda a experiência que você tem, todo o talento que você tem. É justo, nesse momento, o Veiga no banco de reservas? Está certo, Abel? Miller, é correto nesse momento Abel Ferreira manter Rafael Veiga no banco de reservas? Olha, Garrafa, não é questão de capacidade, é questão de preferência, né? O Abel, ele tem essa mentalidade, né? E tá dando certo. Claro que o Rafael Veiga, como ele bem disse, né? Acho que só o Arrascaeta tem essa regularidade do Rafael Veiga. Tirando ano passado que ele machucou bastante o Arrascaeta, mas eu acho que o Rafael Veiga, como o Abel disse, é regular, é titular da posição e ele na próxima partida, com certeza, lá fora, pela Libertadores, deve jogar, entrar jogando, junto com o Maurício. Enfim, acredito que é um homem também que o Abel confia bastante, porque o Abel, ele tem essa capacidade, né? Ele não só vê o jogador que é bom, ele tira o potencial desse jogador bom para ele colocar em prática. Haja visto o Giai hoje. O Giai fez uma partidaça. De Giai e o Santos voltou. E é baixo. Ele jogou como zagueiro, praticamente. O terceiro zagueiro foi muito bem. Quer dizer, então acho que o Rafael Veiga daqui a pouco volta a jogar, é normal. O Abel gosta muito dele. E o Rafael Veiga tem sido muito, né, produtivo para o time, né? Não entrando hoje, foi uma opção do treinador, mas isso não afeta o pensamento que o Abel tem do Rafael Veiga. Você concorda, Márcio? Muito. E a entrevista do Abel falando do Veiga, ele traz números, traz um histórico do jogador, a importância do jogador nas conquistas, desde que ele chegou. Ele valoriza o cara mesmo na reserva, né? E o cara, o psicológico do cara, o ego do cara tá lá em cima. Pô, eu tô no banco, mas o treinador gosta de mim, é uma coisa momentânea. Ele falou, quando o Veiga for chamado, ele vai performar, vai trabalhar como trabalhou e com sucesso. O Abel é bom pra caramba. Quando ele não entra na parte de coach dele lá, tal, aí eu não gosto. Mas quando ele fala de futebol e trabalha no campo ali, pra mim é o melhor. Uma dúvida, né? É o segundo ou terceiro elogio que você faz ao Abel Ferreira, que merece realmente elogios. Você não é do time do Silvestre que tem um porta-retrato do Abel lá da cama, não, né? Não tem nada dessas coisas. Ainda não? Não, o negócio melhor é que bancada, não tem nada. Não tem? Não, tem nada. Não tem. Não. Paulo, como é que... Tá parecendo que tem, né? Eu tô achando que tem. Eu gosto do cara. Eu gosto do treinador. Então, põe o portinha-retrato ali. Acorda de manhã, bom dia, Abel. Não tem nada. Não? Ele já falou Paulo, às vezes gosta. Voltando para a seriedade aqui do papo da resenha, o jogador, como é que se sente? Há uma confiança no treinador? Porque o Abel não está fazendo isso única e exclusivamente com o Veiga. Praticamente todo mundo dentro do elenco passou por esse momento. Como deve reagir emocionalmente o Veiga, que está lá na reserva, com toda a história e qualidade que tem. Nós aqui, muitas vezes, brigamos pelo Veiga na seleção brasileira. Como é que reage o jogador com essa decisão do Abel? E no passado, que não é tão distante assim, você e o Miller como ex-jogadores, talvez fosse um pouco mais difícil desse entendimento, ou não? Então, são situações e situações, né? Se o jogador tá bem, tá fazendo um gol, aí o treinador pega e coloca ele no banco, o jogador vai ficar nervoso. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo para você, o Paulinho. É um belo de um jogador, mas eu estava vendo ele correr hoje, ele tá fora. Tá fora de forma. Tá fora de forma. E aí que vem a paciência do treinador. Exato. Aí que vem o treinador e fala, ó, calma, eu não vou te queimar, eu vou te preservar, então calma. Então, ele tá fazendo certo, ele conhece. Se dependesse da torcida, o Giai já estava fora, ó. É isso aí. Mas contra o Corinthians, todo mundo elogiou o Paulinho. Falou, olha como ele entrou bem, olha como ele é bom. Mas é bom, mas você está na reserva, Chico? Passou o jogo depois... O Paulinho não tá bem. Tá Chico, fora de forma. Então vocês têm que entrar no acordo, porra. Não. Ou é uma coisa ou é outra. Me parece que o senhor tá desesperado de ver o Palmeiras na ponta do campeonato. Não é possível uma coisa dessa. Você morder seu cotovelo e não tá conseguindo? Morder cotovelo, vai morder o cotovelo. Calma, Chico. Quer dizer, até para esse momento de maior tensão do Chico Lang,
eu vou continuar com a resenha, mas vou convocar o Roberto Avalone, porque hoje ele tem 2 ex-companheiros na bancada. O momento de homenagem ao nosso Roberto Avalone, porque hoje nós temos 2 ex-companheiros do Avalone na bancada, a Regiane, por muito tempo, né? Esteve na bancada com o Avalone, e o Chico, obviamente. E nesse momento de tensão do Chico Lang, eu quero convocar aqui, né, o mestre Roberto Avalone. Muito boa noite, com muito prazer que estamos aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, o nome que eu dei. Agora é o seguinte, é com muita alegria que eu estou ao lado dela, que saudade que eu estava de você, Regiane Ritter, que eu carreguei no colo, menina. Essa música foi minha pra você. Não se emocione, Regiane, senão eu vou chorar junto. Por favor, Regiane, afinal de contas, eu e você e eu, brigamos muito pelo nosso palestra, mas eu não falava que eu era palestra, porque eu era Società Esportiva Jornalismo. E você era repórter esportivo jornalismo. E a minha tia Dora falava, Regiane, palestra. E depois, no fosso do Palestra Itália, eu gritava, Chico Lang, legal, Chico Lang, legal, grande amigo, Chico Lang. Chicos, eu te amo, Chicos, apesar de falar muita bobagem no Palmeiras. Regiane Ritter, eu te amo. Querida amiga, um grande prazer. Mas eu tô bravo com você, Regiane. Você veio de preto, meu Deus. O palestra é vida, é alegria, é esperança. Verde é esperança. Regiane, não venha de preto, venha de verde e branco a próxima vez. Eu não sei se eu rio, se eu choro. É pra rir, que é uma homenagem pro Avalone, é um momento legal. Chorar. Que alegria, claro. Show de bola, hein? Dessa figura extraordinária que é impressionante, né? É demais, não é? Você nunca sabe o que você faz. Você é um poço de emoção. Realmente vir no Mesa Redonda é reviver velhas emoções, é viver emoções novas, diferentes, é fantástico. Então você vai se emocionar mais ainda porque a Avalone recoloque o Chico Lang no seu devido lugar com a liderança do Palmeiras e o gol do Vitor Roque, ele está minimizando, o Avalone. É muito simples, elementar, meu caro Chico. Olhe apenas a tabela de classificação e faça um retrospecto dos últimos 5 anos. Um paulistinha, Chicos. Acesso negado. Um grande abraço para o amigo Fábio Rocco Sormani, o Juliano Gema, do jornalismo esportivo brasileiro. Chicos, o seu time não vai chegar a lugar nenhum, Chicos. Ao senhor Roberto Avalone, o Avalones, eu faço isso. Meu Deus. Dou-lhe as costas. Meu Deus. Que desrespeito e que despeitado, o senhor. Despeitado, porque o senhor tem inveja no palestra. Eu lhe dou as costas. O senhor tem inveja no palestra. O campeonato está no começo e ninguém está garantido com nada. Faz 5 anos que está no começo e só dá palestra, Chico. 5 anos do começo. E sua caneca é verde e branca, pronto. Minha caneca é verde e branca porque está errado a cor. Avalone, o senhor está liberado, voltará no próximo domingo. Muito obrigado pela Muito obrigado da minha parte. Tchau. Avante palestra. Nossa homenagem de todo domingo ao mestre Avalone, hoje com Regiane Ritter aqui. Claro, não poderíamos deixar de ter essa homenagem ao mestre Roberto Avalone. E por falar de mestre, vamos de um mestre a outro. O mestre Alberto Helena Júnior, lá na sua mestre caverna. Mestre, eu quero que o senhor fale aí deste Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, alô, mestre. Oi, garrafão. Que saudade, cara. Hoje tem Palmeiras, hein? O Palmeiras vai brigar, ele com o Flamengo, aí vão brigar pelo título desse ano. Já fica claro desde o começo do campeonato. Palmeiras aproveitou um vacilo do Vasco, hein? Não foi tão melhor assim. O jogo foi meio equilibrado, com uma ligeira vantagem do Palmeiras. Mas, enfim, o Vitor Roque fez o gol, né, o primeiro dele e tal. Vamos esperar aí para ver o resultado final disso tudo. Mas acho que o Palmeiras está em condições de disputar o título mais uma vez. Tá certo, tá aí o mestre Alberto Helena Júnior. Eu ainda quero saber da bancada como pode ficar o Palmeiras, né, no Mundial com esse time e pós-Mundial no Campeonato Brasileiro sem o Estevão. Sem o Estevão, que tá de saída pro Chelsea, todo mundo sabe. Perder uma peça desse tamanho não é para qualquer um. O Abel tem força, tem peso, tem elenco para segurar a saída do Estevão. Só que antes a Michele Janela tá me sinalizando que tem arquibancada virtual, né, Mi? Tem arquibancada virtual, um monte de gente participando, Garrafa, pelas nossas redes sociais, pelo Twitter. Muito obrigada. Vamos ver, Luca Castilho, quem o Luca escolheu hoje aqui, ó. O Jefferson Mello acompanha o Maércio Ramos desde meus 10 anos de idade, na época da Rádio Globo e hoje na Rádio Transamérica. Ser humano educado, gentil, atencioso, pode até nascer outro, mas com
a genialidade de Maércio Ramos, nunca mais. Sou fã, olha aí que legal, hein? O fiel Scooby, ele tá aqui, ele e o cachorrinho dele, o Scooby. Legal. Quem tem mais? O Rafael Cardoso. É ela que entrava no vestiário com os jogadores pelados, Ciso? Ela arrombava a porta, entrava, entrevistava todo mundo, coisa que hoje em dia, ela foi a mulher que proporcionou isso tudo para todas as mulheres que estão hoje no jornalismo esportivo, entendeu, Rafael? É isso mesmo, e trabalhava como ninguém. Respeitadíssima por todos os jogadores. Adeilton de Carvalho, gosto muito do programa de vocês, muito obrigada. Quem mais que temos aqui? O Dieguito. O Santos, infelizmente, se não mudar o planejamento em questão técnica e elenco, vai cair com louvor para a Série B. Já pensou? Quem mais que tem aqui? O Hércules, não é? Impossível terminar o domingo sem assistir o Mesa Redonda, tá sempre com a gente. Quem mais tá aqui? O Henrique Mendes, boa noite, Michele, amigos do Mesa. Sobre a expulsão, não se esqueçam que antes o Corinthians já tinha empatado e teve 2 gols anulados. Quem mais que está participando? Eu e minha filha e companheira Taeme, na audiência do melhor programa de domingo. Fala aqui, qual é o nome dele? @Mesa Redonda, não falou o nome dele aqui, mas um beijo para você, meu querido. Tem mais? Claudemir Vieira, para mim, não vai engrenar o Dorival no Corinthians. Que isso, Claudemir? Como não? Olha, Garrafa, daqui a pouquinho eu vou dar os ganhadores dos 2 presentões que nós separamos para vocês, viu? Combinado, Michele. Que legal, né? Essa interação com o público. Daqui a pouco vamos falar do São Paulo, do Santos. Tem mano a mano, tem a família Neymar. Será que vetando o Jorge Jesus na seleção brasileira? Mas eu quero... começo com o Regiane, vocês fiquem à vontade. Estevão, pós-mundial. Então, o que o Estevão pode agregar em termos de mundial e pós-mundial? O Abel tem elenco para segurar esse Palmeiras na briga pelo Campeonato Brasileiro sem Estevão, Regi? Elenco ele tem, capacidade ele tem. O Estevão ele não terá. E o Estevão que deu uma caidinha, que teve uma queda no seu futebol, me parece se recuperando agora e está próximo do Mundial, e está próximo de ir embora, deve estar chegando ao auge da ansiedade, mas eu acho que o Abel vai sentir muito a falta do Estevão. Mesmo tendo um bom elenco, um elenco sobrando, que mantém no banco, como você disse, o Veiga, o Maurício, Murilo e etc e tal, e tem mais valores ainda, o Paulinho saiu do banco hoje para entrar no time, eu acho que o Abel vai sentir muito a falta do Estevão. Vai ter que rebolar. O Maércio, o Abel sempre se reinventando. Não vou falar dele. Você vai na linha... Não vou falar dele. Não vai falar dele. Mas tá bom, do Palmeiras. Então fala do Estevão, né? É tudo isso que ela falou. Você vai na linha? Sem citar o nome do treinador, tudo isso que você falou, parabéns. Você não quer o porta-retrato do Abel. O cara faz chacota aqui, ó. Paulinho, fui falar do Abel, falou se eu tinha presente. Você que falou, né? Não tem nada. Não, tá certo. Mas você vai na linha, o técnico do Palmeiras reinventa. Mesmo sem Estevão. É o melhor, cara, é o melhor. Olha, gente... Paulo, antes do Chico, vou deixar o Chico por último. O Estevão é um jogador que no Palmeiras, no elenco do Palmeiras, você não tem outro jogador. Não tem. Não, tudo bem. Por isso que é um jogador que faz a diferença hoje. Mas ele não é o Palmeiras. Ele não é o Palmeiras. Ele pode reventar, não, ele é meio Palmeiras. Ele pode fazer uma outra coisa, pode jogar com outro sistema tático, pode. Claro. Agora, você perdeu um Estevão, no banco hoje você não tem nenhum jogador. Que a perda, né, Miller? Que a perda ela pode ser irreparável, não tenha dúvida pela qualidade do jogador. Mas pelo elenco que tem o Palmeiras, pelo treinador que tem o Palmeiras, eu entendo que o Palmeiras sobrevive. E vou um pouquinho mais além. Me parece que talvez o maior impacto ao Palmeiras para o campeonato pós-mundial é talvez não conquistar o Mundial. A pressão que pode recair no Palmeiras, com essa história de tem Mundial, não tem Mundial, essa história toda, de repente cai na primeira fase do Mundial. Deixa eu bater na madeira, não estou secando ninguém, pode ser campeão do mundo. Mas de repente não traz o Mundial, essa pressão pode atrapalhar mais do que a saída do Estevão, que é maravilhoso jogador. E acredito que o Abel pode, com o elenco que tem, reinventar o time. O que você pensa, Miller? Com certeza, né? Até porque hoje o banco de reservas do Palmeiras já tem peça de reposição de nível bom, né? A saída do Estevão, né, é inevitável, todo mundo sabe. Eu acredito que o Palmeiras, lógico, um bom jogador decisivo sempre vai fazer falta, mas o Palmeiras vai conseguir sobreviver sem o Estevão. Mas vai sofrer. Mas o sofrimento, ele é bom, né? Faz parte. Em algum momento vocês imaginavam o Dudu saindo do Palmeiras? Pois é. Saiu. Dudu saiu. Aliás, agora o Dudu está de malas prontas saiu, chegou um para o Atlético Mineiro, o que prova que a tia Leila tinha razão.
O que prova que o Abel tinha razão, estou comparando, obviamente, o momento da carreira, da saída do Dudu, né, para o Cruzeiro com o momento do Estevão. Mas muita gente, a torcida do Palmeiras, ó, a torcida do Palmeiras foi na casa do Dudu pedir para ele ficar, quando da primeira proposta. Não é? E o jogador fez o quê? 2 gols no Cruzeiro e está indo para o Atlético, pro tapetinho do Galo, onde ele criticou demais, ele levantou campanha contra o gramado sintético. Ou seja, essa imagem aí do Dudu indo para o Cruzeiro e já de saída para o Atlético, demonstra que o Palmeiras sabe muito bem o que está fazendo. Ou eu estou fazendo outra leitura? Não tá. É a leitura correta. A leitura é corretíssima. Muita gente ficou magoado, ficou despeitado, ficou com raiva do Palmeiras, ficou com raiva do Abel, ficou com raiva da Leila. E agora tem que dar razão para todos eles. É verdade, mas o Cruzeiro que dispensou ele. Porque ele falou que não estava feliz no banco. Pelo comportamento porque reclamou de banco, Miranda. Não, porque ele reclamou. Poxa, mas todo jogador não pode reclamar que está na reserva. Mas ele produziu algo para ser titular? Vinha produzindo, vinha responder. Mas chegou agora, né? É. Ué, o treinador não teve a paciência que o Abel teve. Exatamente. Sem ele ganhou do Flamengo hoje, Gabigol esperou no banco e fez o gol da vitória. O jogador é maior que o clube, então o Estevão vai embora, ok, vai fazer falta. Assim como fez falta o Dudu, fez falta o Endrick, que vai fazer falta mas o Palmeiras não vai perder. Mas o Palmeiras não vai deixar de ser Palmeiras. Até porque, com o elenco que o Palmeiras tem, e com o Abel sendo o técnico dele, ele vai montar algum jeito para colocar o time competitivo contra os mesmos times que estão enfrentando o Palmeiras hoje, que também não tem nenhum Estevão. Claro, então, gente... Olha, nós estamos deixa eu só falar uma coisa, Paulinho. criando uns monstrinhos. Ô, Paulinho, só vou acrescentar, o Alex levantou o nome do Endrick, gente. O Endrick... Que pra mim é maior do que o Estevão no Palmeiras, tá? O Endrick deu um brasileiro pro Palmeiras. O Estevão fez grandes jogadas, mas não fez um gol em clássico. Eu acredito que o Estevão na Europa pode ir mais longe do que o Endrick, mas o que o Alex está falando faz todo sentido, porque se imaginava quando o Endrick põe traz para o peito a responsabilidade de um campeonato brasileiro, do jeito que estava o campeonato já nas mãos do Botafogo. O Endrick leva o Palmeiras ao título. O Endrick vai para o Real Madrid, o Palmeiras nem lembra mais do Endrick, ô Maércio. Não. O que mostra. É lógico, poderia fazer falta, mas o Palmeiras continua brigando por tudo, Maércio. Foi o que disse o Alex Miller. Ninguém é maior que o clube. Foi lá e buscou e apresentou um outro jogador que agora, talvez, no futuro, seja mais que o Endrick. O Ademir da Guia foi embora, sabia? Já foi também. O Evair também já foi. O Miller já foi em 96. Foi embora. O Palmeiras está aí ganhando um monte de coisa. Ô, Alex, então, o jogador faz falta. Eu concordo com isso, cara. Mas o problema é porque a discussão aqui tá porque o Dudu pediu, falou que não gostaria de ficar no banco, estão mandando embora. Não, tá errado isso. Pô, então a gente tem que chegar claramente. Só que a questão é... Tudo bem. Então, a questão é que o Dudu saiu do Palmeiras quando muita gente pedia que ele ficasse. E de uma forma que a torcida não vai perdoar nunca. Né? E de uma forma que a torcida não vai perdoar. Eu tô querendo dizer, demonstrar que, assim como disse o Alex, ninguém é maior que a instituição. Isso é claro e evidente. Sabe disso. Claro. E do Dudu, assim, a postura dele durante os treinamentos não agradava a comissão técnica. Ele tinha algumas posturas ali dentro do Cruzeiro, CT. Exatamente. Não agradava dentro do CT e a comissão, junto com a aval da diretoria, optou por isso. Então, assim, nos treinamentos que a gente não consegue acompanhar, nos jogos, então, assim, deve uma casca de ferida. E aí, cadê o treinador? Então, mas você quer ver pra chegar e conversar com esse cara? É o que a Regiane estava falando aqui. Mas pode ter conversado e não deu certo. Quem disse que ele não conversou? Só um detalhe, a gente tá falando do Estevão vai embora no meio do ano. O Paulinho, gente, ele foi contratado e está fora de forma. Vocês querem apostar que em agosto o Paulinho vai estar voando? E vai arrebentar. Vai arrebentar com o Vitor Roque. E ele vai achar um jeito de jogar sem o Estevão. E a gente vai fazer... Sonho meu, sonho meu. Eu gosto disso no Chico. Isso vem buscar de longe, sonho meu. O Chico hoje... Esse é o sonho do palmeirense. O que não faz uma vitória... Paulinho na seleção. Paulinho não sei o quê. E esse Paulinho não joga nada. Essa é a grande verdade. Uma vitória cheia de polêmica. Gafa, não falaram que o Gabigol tava... Pois é. Já acabado com o Fez futebol. gol. Sabe, os imediatistas falando essas besteiras aí. Ele fez o gol da Vamos vitória ver, então? hoje e tá endeusado lá no BH. E você viu o gol dele como é que foi? Vamos ver como é que Viu o foi, gol dele então. como é que foi? Até minha avó fazia o gol. Então vamos lá. Coloca na tela aí. Impressionante. Coloca Até na tela minha avó. Cruzeiro e Flamengo, gol do Cruzeiro, Lucas Romero.
Esse foi bonito. Como a bola do meio campo. Caio Jorge. Caio Jorge, desculpa, vocês me entregaram a ficha errada aqui, gente. Aliás, é goleador, hein? Ah, rouba a bola, tá certo. Não precisa, só me dar os gols aqui, por favor. Aí? Rascaeta. Agora, Rascaeta empata. Gelado. Ele só dá o tapinha só. Olha quanta força ele E aí, fez. pênalti, nenhuma dúvida pra ninguém, né? Não, Pênalti. zero dúvida. Quantos minutos aí, De Alex? jogo? O pênalti? 49, acho, do segundo tempo. Gabigol bateu, Rossi defendeu. E ele fez no rebote. E não comemorou. Aí que tá pegando pra mim. Negócio de não comemorar gol. Pô, o gol da vitória nos acréscimos. Parabéns, Yuri. Você não vai reclamar? Parabéns, Yuri. Isso. Foi lá e comemorou o gol. É o momento único do jogo. Concordo. Põe o Gabigol de novo, não comemorando. Do jogo. Olha lá. Pera, ó, faz o gol e aí... Fica quietinho. Estou triste. Pô, então errasse o pênalti, pô. Contra o time que dispensou ele, hein? Contra o time que dispensou ele, gente. Se erra o pênalti, iam cair matando Não é? ele Nossa, hoje. seria um prato cheio do flamenguista. Ô, Márcio, e tá coberto de razão o Paulo. Parabéns ao Yuri Alberto, que inclusive na entrevista coletiva, ele falou, o presente que eu dou aos meus ex-clubes, não falou com desdém nada, é a minha atuação, são os gols que eu faço. Ele comemorou contra o Santos, o Yuri Alberto, comemorou contra o Inter. Profissional é isso, né? É Onde foi decisivo. O torcedor na arquibancada quer. O torcedor da arquibancada. É o Corinthians. Vai fazer sombra lá, Paulinho. Vai fazer lá. Ô, Márcio, Regênio, não é o Corinthians que paga o salário do Yuri Alberto, não é o Cruzeiro que paga um caminhão de dinheiro pro Gabigol, aí ele faz gol pro Flamengo e levanta a mãozinha. Pra mim não dá. Não dá. É muita frescura. É muita frescura. O futebol deixou de ser romântico, ele não é mais romântico. Havia lances maravilhosos, havia acontecimentos históricos para entrar para a história do futebol. Hoje não há mais nada. Hoje o que acontece é o cara arranca a camisa, dá chute no pau da bandeira, arranca outra camisa, é expulso, sabia que ia ser expulso. Hoje não existe mais nada. Acabou aquela graça, acabou Agora, o diretor disse uma coisa que é importante. Não dá pra você comparar também Yuri Alberto com o Gabigol, a história que ele tem no Flamengo e tudo mais. Então, com todo respeito ao Yuri Alberto. O Gabigol é um dos maiores da história do Flamengo. Estamos comparando a situação. E aí o diretor, como lembra a Michele... Mas ele comemorando o minuto, ele não vai deixar de ser um dos maiores. É isso, gente. Ele comemorando, ele não vai deixar... Ele só tá sendo respeitoso, gente, futebol, pelo amor de Deus. Então quer mostrar respeito? Bate na mão do Rossi. Garrafa, posso contar uma história? Do Rossi, do goleiro. Perde o pênalti. Posso contar uma historinha rápida aqui? Rápida. Justamente, ele é profissional e não fez Michele, isso. eu era repórter da Rádio Bandeirantes em 2008, quando o Denilson tentou voltar da Europa para o Brasil para jogar no São Paulo, e o São Paulo fechou as portas dele para que o Denilson se recuperasse fisicamente. De imediato, o que o Luxemburgo fez? Técnico do Palmeiras? Não, Denilson, vem se recuperar aqui, né? Faz aqui um trabalho com a gente e pronto, depois você volta a jogar. Só que o Luxa já tinha na cabeça que gostaria de aproveitar o Denilson. O que aconteceu? O Denilson assinou com o Palmeiras um ano e quando foi enfrentar o São Paulo, eu na entrevista com o Denilson na semana do jogo falei, e aí Denilson, vai pegar o São Paulo pela primeira vez? Se você fizer um gol, você vai comemorar? Não vou, cara, porque, minha história com o São Paulo. Cara, mas olha o que o São Paulo fez, fechou as portas pra você e hoje quem te paga é o Palmeiras, você tá aqui e tudo. Ele olhou pra mim, falou assim, é verdade. Você tem razão, eu vou comemorar. Foi 4-1 pro Palmeiras, ele fez um gol em Ribeirão Preto e saiu comemorando que nem um louco. Beleza. Sinceramente, eu respeito esse tipo de atitude do jogador, mas não concordo em hipótese nenhuma. Futebol tá chato. Demora um pouco pra comemorar o gol por causa do VAR. Agora não pode comemorar por causa de respeito. Gente, não pode ir na não escada pode ir na escada. Não pode fazer gol. Não pode fazer gol sem goleiro, senão o Chico Landi fala que não vale. Pô, não dá, né? É verdade. Eu falei que não vale, eu falei que foi um gol feio. Foi diferente. Não existe gol feio. O feio é errar gol. Não é isso, não. Não é desse jeito que você falou. Não? A próxima vez ele que pare a bola, drible 1, drible 2 e coloque no ângulo. Tá bom. Aí sim eu vou falar. Que golaço. Vocês terão tempo, inclusive toda a temporada, para continuar discutindo essa situação do Vitor Roque. Mas toca a campainha, tem presentes e na sequência tem mais aí. Vai ter mano a mano na sequência. Aí vai envolver o Abel, pois não. Tocou campainha, então vamos prioridade lá, para presentes, Michele. Vamos lá, temos 2 presentes essa noite. Muito obrigada a todo mundo que participou, que escreveu lá no Instagram. Camisa preta do Flamengo, lindíssima, tamanho G. Vai para o Ricardo Martins Alvarenga. Ricardo, a produção vai entrar em contato com você amanhã pelo e-mail. Você tem uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta, tá? E o livro da Vila Maria Morumbi, do nosso querido amigo
Carlos Caboclo, porta-cartões do São Paulo, luva e bola da nossa parceira Poker e da loja Gold Placa lá de Santo André, vai para o David Andrade Franca. David Andrade Franca, também uma semaninha para retirar seu presente aqui na TV Gazeta. Bom, tá certo. A Regiane disse, né? Ela foi muito perspicaz, como sempre, como repórter. Ela falou, perceberam como o Abel tá mais calmo na entrevista e tal? Que o nome do Abel está forte na possibilidade de ser um dos técnicos, um daqueles que estão brigando aí para ser técnico da seleção brasileira. E aí, modéstia à parte, em uma outra resposta do Abel, na última resposta que nós colocamos, o Abel fala da camisa do Veiga, era sobre o Veiga. Ele fala assim, porque camisola... Aí, a camisa... Também pincei essa frase também. O Abel já querendo ficar mais assim, sabe? Os termos mais o português do Brasil do que o português de Portugal, né? Então, vamos ter técnico estrangeiro muito provavelmente na seleção brasileira. A bola da vez volta com o Ancelotti, do que tem informações. O Abel também é uma possibilidade. O Jorge Jesus, que era a primeira possibilidade, não está mais sendo falado. Aliás, saiu hoje coluna do jornal O Globo, né, do jornalista Lauro Jardim, dizendo o seguinte, que teve, repito, coluna do O Globo, abre aspas, para Lauro Jardim, dizendo ele, o jornalista do Globo, que teve uma conversa do pai do Neymar com o presidente Edinaldo, presidente da CBF, e que o Neymar teria vetado, olha só, que o Neymar teria vetado a contratação de Jorge Jesus. Eu não quero acreditar nisso, mas confio demais no que o Lauro Jardim trouxe como informação. Depois da divulgação dessa informação na coluna do Lauro Jardim, a CBF enviou uma nota direcionada ao jornal O Globo, desmentindo a informação, como se realmente tivesse acontecido essa conversa. A CBF, imagino eu, né? Um cara de bobo. A CBF ia fazer uma nota dizendo, realmente tivemos uma conversa com o pai do Neymar, que veio aqui para negar Jesus na seleção brasileira. Pô, ou seja, se eles estão negando algo que disse o jornalista, no caso o Lauro Jardim, ratifica ainda mais, no meu entendimento, a força da informação. A força da informação. Então, o Jorge Jesus, que inclusive era favorito, hoje é a terceira opção, nem se fala mais com ele desempregado. O Ancelotti, que já disse não umas 2 vezes para a seleção, volta à tona e tem o Abel. E eu disse lá atrás que teríamos mano a mano, um debate de ideias, entre técnico brasileiro na seleção e técnico estrangeiro. Rola a vinheta do mano a mano e eu explico como é que vai ser a dinâmica. Fazia tempo que não tínhamos mano a mano, mas a divergência essa semana na nossa reunião de pauta, né, Michele? Bombou com Paulo Sérgio e Alex Miller. Alex Miller defendendo o técnico estrangeiro na seleção brasileira, assim como o Regiane. E o Paulo Sérgio dizendo que deveríamos ter, é muito pouco provável que tenhamos técnico brasileiro. Então nós vamos fazer um mano a mano. Como funciona o mano a mano, Garrafa? É simples. 1 minuto para cada um dos debatedores defenderem a sua tese. O Alex Miller terá 1 minuto para defender por que quer técnico estrangeiro. O Paulo também terá 1 minuto para defender a tese de por que ele quer um técnico brasileiro. Ele acha que o técnico tem que ser um técnico brasileiro. Depois, ambos, feito as suas exposições, terão 1 minuto para debaterem entre si aquilo que foi colocado, um rebatendo o argumento do outro. E aí, na sequência, a bancada vai dizer quem venceu o mano a mano. Eu vou perguntar aqui para o meu diretor, Luiz Ricardo Fini. Começamos com quem, Fini? Quem tem a primeira palavra com 1 minuto? O Paulo Sérgio. Vai começar com o Paulo Sérgio. Mas não tem sorteio, não tem nada, ele escolhe. O Paulo fala 1 minuto. Ordem alfabética. O Paulo ao contrário. Só se for. Ué, você não aceita dessa forma? Não, foi combinado. Se quiser, eu aceito, mas poderia... Bom, então, para não dizer que tô protegendo o Paulo Sérgio, que eu já vi, você tá fazendo uma cara de poucos da produção. Você tá do lado dele aí, arruma, traz essa sacolinha aí. Traz essa sacolinha. Tem sacolinha, obrigado, Thiago, está por aqui. Muito obrigado. Tem 2 Vamos fazer o sorteio, Sérgio. então. Paulo Sérgio. Tem 2 segura para mim aqui, Paulo Ti. Sérgio. Vem aqui, Thiago, segura aqui para mim. Porque aqui no mano a mano não tem conversa. Vamos falar, eu tô protegendo um. É uma ciumeira, os caras amam garrafa de um jeito aqui. Né? O Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio chega na redação, o olho brilha por mim. Aí ele veio conversando com o Alex, aí você não tá falando comigo. E vice-versa, é um amor aqui. Tiago, vem aqui, segura tem que eu vou 2 papeizinhos Paulo Sérgio aí. Não tem 2 papeizinhos não. Paulo Sérgio nada, vem cá. Atenção, sortear. Mostra os 2 nomes, senão ele vai ficar depois chorando. Eu mostro. Ele é auditoria. Ele vai ficar Atenção. chorando. Fica aqui, Thiago. Chega aqui. Paulo Sérgio. Atenção. Quem começa? Atenção.
Não sei se dá pra pegar aqui, dá pra pegar? Pera aí, vizinho. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Agora, se vocês colocaram outro papelzinho com o Paulo Sérgio aqui, vai dar confusão, hein? Eu tiro o microfone e vou embora. Atenção, hein? Se vocês não fizerem isso com o Garrafa, hein? Ô, produção. Não, tá certo. Alex Miller. Tá vendo? Não? Então deu Paulo Sérgio, tá vendo, Coiozão? Quero ver então, Paulo Sérgio. Como dizia minha avó, o Coió. Então atenção, reloginho na tela, ninguém se manifesta. Musiquinha ao fundo, Paulo Sérgio, defendendo o técnico brasileiro na seleção. Ao meu 3, dispara o relógio, hein, Fini? 1, 2, 3, mano a mano. Bom, primeiramente eu não quero convencer ninguém, até porque quem sou eu para convencer alguém? Mas eu tô falando de um país que é pentacampeão do mundo, com Vicente Fiola em 58, Aimoré Moreira em 62, Zagallo em 70, Parreira em 90 e Felipão em 2002. Na história do futebol mundial, nunca um técnico estrangeiro venceu uma Copa do Mundo com qualquer outra seleção. Por que o Brasil vai mudar essa estatística hoje? Então, se alguém me convencer com isso, tá aí o Alex para me convencer com isso. Eu, particularmente, eu fico com essas estatísticas aqui. Por isso eu sou a favor de um Esgotou o seu tempo. brasileiro. Foi muito bem na sua explanação. Muito obrigado, certo? Garrafa. Não, eu nesse momento não cumprimento ninguém. Agora, nesse momento eu sou apenas o mediador. Agora, os mesmos 60 segundos que o Paulo Sérgio teve para defender a tese de técnico brasileiro na seleção brasileira, Alex Miller tem o mesmo tempo, a partir do meu 1, 2, 3. O Paulo Sérgio estava tão nervoso para explanar que ele errou até o ano da Copa que ele foi campeão. Porque ele falou que foi em 90 com o Parreira e foi em 94. Então ele já não está mais conseguindo se equilibrar, né? Outra coisa, qual foi o maior orgulho entre os brasileiros ao ver Felipão comandando Portugal, sendo vice-campeão da Eurocopa em 2004, chegando a uma semifinal de Copa do Mundo em 2006 na Alemanha, e os brasileiros carregando o Felipão no colo como se fosse um representante nosso, brilhando no mundo, não sendo um técnico de seleção brasileira. E no mundo que a gente vive hoje, com tanta xenofobia, com tanta coisa ruim, não importa se o cara nasceu no Brasil, no Japão ou em Plutão. O que importa é se o técnico é bom e pode dar frutos para a seleção brasileira. Se hoje um técnico estrangeiro pode ser melhor do que um brasileiro, não é porque ele nasceu em outro lugar, é porque ele é bom. E o Brasil, como pentacampeão, precisa de um técnico bom, o melhor se for possível. Então por isso que eu sou a favor de um técnico estrangeiro, sim. Não que eu seja contra o brasileiro. Ok, usou muito bem o tempo. Agora tenho mais 1 minuto com debate livre entre ambos. Peço respeito entre os debatedores. Porque eu falei 94. Nem rolou o relógio ainda, Paulo Sérgio. Só um instante. Atenção, no meu 3, vocês terão 1 minuto. Debate aberto e livre entre os dois, hein? Para finalizar. 1, 2, 3, valendo. Primeira coisa, eu falei 94, não falei 90. E outra coisa, são 20 treinadores diferentes venceram a Copa do Mundo, em todos os vencedores liderando as suas próprias seleções. Que bom isso. Então aqui não tem xenofobia, não tem nada. E outra coisa, um de cada vez. Daqui a pouco você fala, daqui a pouco você fala. O tempo tá passando. Daqui a pouco eu vou. Você não sabe usar o você tempo, pode falar, mas você tá falando, eu não posso falar. Mas você fala muito. Você tá falando, então calma, pô. Então outra coisa, no Brasil nós temos treinadores bons. Temos. Então não é você chegar e falar que, não, pode ser lá de fora. Não, no Brasil nós temos treinadores bons. Vai ficar quieto, Alex? Temos técnicos bons no Brasil. E eu não falei que não tem que ser um brasileiro. Eu só falei que eu sou favorável também a estudar um estrangeiro para ser técnico. Também. Eu não sou contra um brasileiro na seleção. Você já começou a falar sobre xenofobia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é contra qualquer estrangeiro. Eu sou a favor de um técnico brasileiro. Você é contra qualquer estrangeiro. E nós temos treinadores. Tempo esgotado. Eu sou a favor do melhor. Tempo esgotado. Na pizzaria a gente continua. Tá bom. Atenção. Me deixou nervoso. Também. Acendendo as luzes. Maércio Ramos. Nossos convidados também agora têm a palavra. Técnico estrangeiro, técnico brasileiro, Maércio. Alex, que me perdoe. Tudo bem. Técnico brasileiro.
Renato Gaúcho seria o maior nome pra mim na seleção brasileira. Senta aí, Paulo. Regiane. Eu gosto. Regiane, pra você, estrangeiro ou brasileiro? Técnico estrangeiro. Nós temos 8 jogadores estrangeiros no Palmeiras, eu não sei se são 8. 6 no Corinthians, 5 não sei aonde. 5, não podemos ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira, por quê? Nós perdemos em 50 com o técnico... Se você me trouxesse jogador melhor... O senhor já debateu com o Alex, se comporte com a nossa convidada. Que feio, atropelando o convidado. Nós perdemos uma Copa ganha em 1950 com um técnico brasileiro, em 82 com um técnico maravilhoso brasileiro. Nós perdemos de 7-1 da Alemanha com um técnico brasileiro. Nós perdemos de 4-0 agora da Argentina. Fio Nunes. Nós somos penta. Tem alguma outra seleção penta? Tem alguma outra seleção penta? Não tem. Paulo Sérgio levou a invertida do Alex e acho que levou a invertida da nossa convidada Regiane Fitter. E Filpo Nunes já foi técnico da seleção brasileira. Chico, pra você, brasileiro ou estrangeiro, Chico? Quem ganhou o debate tem que ser estrangeiro, sem dúvida nenhuma. Por um motivo muito simples. Eles têm uma cultura diferente da nossa. E o Brasil precisa de uma coisa diferente para fazer um time de futebol. Acabou aquele negócio de craque resolver jogo. Isso não existe mais. Cortaram todos os espaços da criatividade do brasileiro. Então você tem que montar um time de futebol para ganhar 7 jogos e ser campeão do mundo. Miller, Paulo, só um instante. Paulo, você já falou. Quero ouvir Miller. Miller, sua opinião... Técnico estrangeiro ou brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Vou bater palma também. Qual o seu nome? Isso mesmo. Renato Gaúcho ou Rogério Ceni? Renato Gaúcho ou Rogério Ceni? Michele Janela, brasileiro ou estrangeiro? Eu prefiro um técnico brasileiro. Boa. Tá? Brasileiro. Fala que é o Renato Gaúcho. Regiane, estrangeiro, qual o nome? Abel? Estrangeiro. Guardiola ou Abel? Um só. Abel. Maércio? Renato Gaúcho. Chico? Ancelotti ou Abel Braga? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Eu já fui defensor de somente técnico brasileiro. Hoje eu traria Abel Ferreira para a seleção brasileira. Michele Janela, quem venceu o debate? Alex Miller ou Paulo Sérgio? E você, técnico brasileiro, você já disse, né? Respondeu já, né? Eu acho que o debate, eu prefiro um técnico brasileiro, um técnico português e o estrangeiro que eu abriria, assim, em primeiro lugar, o Guardiola. Tá bom. Tudo bem. É um só. O português também, o Abel Ferreira gostaria, tá bom? Tá bom. Pra mim, mas eu gostaria de um brasileiro. Quem venceu Renato o debate? Gaúcho, já que estão testando o Dorival. Quem venceu o debate? Pra mim, venceu o debate o Alex. Alex Miller. Obrigado, Miller, quem foi mais incisivo no debate? O Alex ou o Paulo Sérgio? Se atrapalhou. Jogador venceu o Alex? Tá bom. Regiane, quem venceu o embate? Que corporativismo. Quem venceu o embate? Alex Miller, 2 votos pro Alex. Por que ele venceu? Ô, Paulo Sérgio, não está tumultuando. Não foi convincente nada. Paulo Sérgio. Foi mais convincente. Eu dei números pra você. Não deixa eu terminar o programa. Ô, Maércio, pra você, quem venceu o debate? Não, Alex Miller é artista, mas o Paulinho no debate é artista. O debate eu dei números. Alex Miller é artista. Nós temos que ver de números. Chico, Sabe o que vai acontecer? Manda o Paulo Sérgio parar, diretor. Sabe o que vai acontecer? Entra o estrangeiro. Em São Paulo. Entra o estrangeiro. Corta o microfone do Paulo. Entra o estrangeiro, aí ele vai chegar e falar assim, eu tenho pouco tempo pra trabalhar. Se ele ficar quieto, eu posso falar. Pode falar. Quem ganhou? Alex Miller disparado. Ele foi homenageado. Perdi. Quem? Maércio falou. Falou? Quem ganhou? Falou quem ganhou, não falou? Falei, Paulinho. Paulinho falou. Tá certo. Você ganhou. E você em casa acha que quem ganhou? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida que ganhou Alex Miller. O Alex foi muito melhor que o Paulo Sérgio. Eu te amo, mas você sabe disso. Não. Vai lá do lado dele então agora. Que ganhou o público com esse belo debate. Tudo bem. Vamos lá. O que eu faço aqui, diretor? Osmar, Pois não, eu quero mandar um abraço rápido, bem rápido. Vamos embora. Pro Milton Neves. O grande Milton. Que o meu amigo Eduardo Green conversou com ele, falou que eu vinha no Mesa Redonda hoje, e o Milton falou, Regiane Ritter é o nome mais bonito do jornalismo brasileiro. Exagero do Milton, como sempre. Exagero dele. Mais um beijo. E um beijo pro reduto corintiano do Bar do Zé. Essa é a Regiane. É lá que nós vamos. Vamos pra lá já. O Santos, gente, depois de toda essa discussão, esse momento de descontração, o ambiente no Santos tá ruim. O Neymar, que teria vetado ou não o Jorge Jesus, o Santos perdeu de 1-0 para o Grêmio. Se liga na tela como foi. O Santos visitou o Grêmio tentando afastar a má fase, mas olha, o mar não tá pra peixe não.
O Peixão começou na pressão com esse belo chute do David Washington. E o Soteldo, carregando e rolando para trás, deu espaço para esse chute perigoso do João Schmidt. O segundo tempo foi truncado, com chances para ambos os lados, mas sem muito perigo. Quem marcou mesmo foi o Grêmio. O Christian Oliveira aproveitou a bola espirrada e mandou pro fundo das redes, 1-0 tricolor. O Santos teve uma última chance de empatar com o Zé Ivaldo, por muito pouco. E não deu não, ficou por isso mesmo. Final, Grêmio 1, Santos 0. Galera, começando com a Regiane, curto e grosso. O Santos está ameaçado por rebaixamento, vai ter que acordar no campeonato. Como é que tá isso, Regiane? Eu tenho a impressão que está ameaçadíssimo pelo rebaixamento. O Santos está acima de qualquer coisa, além de qualquer coisa, da deficiência técnica, da diretoria que realmente nega fogo, mas está com um azar que Deus me livre e guarde. Tudo que acontece de ruim no futebol brasileiro está acontecendo com o Santos. Maércio? Muito ruim, as equipes acima dele são melhores. Não tenho convicção, mas se o Santos não abrir os olhos, vai ser rebaixado de novo. Ô, Chico, reforços precisa chegar, porque senão é brigar lá embaixo mesmo? Na próxima janela, né, que tiver, vai ter que haver contratações de peso. O que está acontecendo com o Santos aconteceu com o Corinthians. Até que veio o Fabinho Soldado e fez aquela evolução que ele fez. E você vê que o Corinthians hoje é um dos candidatos ao título brasileiro. Apesar de vocês serem contra, essa é a minha opinião. O Santos vai ter que contratar. Se não contratar, cai. Ô Paulo, com a volta possível do Neymar, né, imagino ele renovando o contrato, muda todo um cenário mesmo com esse elenco ou só o Neymar não basta? Não, o Neymar nesse elenco aí ele traz uma motivação completamente diferente. E as jogadas começam a aparecer. Uma durinha faz verão sim. E o Neymar é o cara que é o único jogador que pode fazer algo sozinho nesse time do Santos. Alex Miller, o Santos é seriamente ameaçado ou muita calma nessa hora? São 7 rodadas. Tanto está seriamente ameaçado que no Campeonato Paulista o Neymar salvou o Santos de poder ter caído no Paulistão. E ele se machucou e o Santos caiu. Agora, quando que ele vai voltar? Essa é a pergunta. E como vai voltar, né? Como vai voltar? Talvez ele só volte no segundo semestre, porque vai ter a parada para o Mundial de Clubes. Então, se ele voltar no segundo semestre, não sei se ainda dará tempo de o Santos escapar. Mas o risco é muito grande, infelizmente. O Miller disse que o Grêmio... Miller já alertava lá atrás, o Grêmio precisa tomar cuidado, deu uma respirada, mas o Santos está ali, Miller. E aí? Não, só o Neymar não vai conseguir tirar o Santos dessa situação. Concordo com todos. Tem que contratar jogador de peso. E agora, tem que saber o peso que virá, né? Tem muitos jogadores lá encostados lá, ganhando uma grana. Tem que esvaziar o elenco, jogadores que não estão jogando, e contratar jogadores como o Corinthians fez no passado. Contratou bons jogadores de nível, por isso que se salvou. O Santos é a mesma coisa, mas só o Neymar não basta. Ô, Michele Janela, para aprofundarmos no São Paulo 0, Fortaleza 0, Ferreirinha perdendo o pênalti, a sua visão, a sua sensibilidade sobre o Santos brigando por rebaixamento. Olha, o presidente do Santos, ele é muito competente, eu acho. Mas perdeu um pouco a mão ali a situação. Talvez com a chegada do Neymar, a família Neymar. Com a chegada, talvez, do Kleber Xavier, isso deu uma retomada no caminho do Santos. Porque se continuar do jeito que está, a família do Neymar não pode mandar e desmandar, né? Nem lá e nem na seleção brasileira, né? Aliás, o Kleber Xavier, que esteve aqui na mística cadeira do mês, a gente falou, sentou aqui na cadeira, arruma emprego. Tá aí, técnico do Santos, não foi bem nas 2 primeiras partidas, mas muito passa distante. Mas a culpa... qual é o currículo do Kleber Xavier? Só ter sido auxiliar do Tite? Só isso? É isso. Mas muitos anos, né? Então, 24 anos. Mas daí muitos anos. O cara aprende, né? Mas se ele não aprendeu nada nesses tantos anos. Mas é a realidade do Santos, Regiane. Com o Tite. Mas é a realidade do Santos, como é a realidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não é, Fini? São Paulo 0, Fortaleza 0. São Paulo invicto, hein? São quantas vitórias? 1 vitória e 6 empates. Ô, louco. 6 empates e uma vitória. É muito pouco.
Sexta-feira, a rodada começou sexta-feira no Morumbi, o Ferreirinha sofreu pênalti. Olha, e o Fortaleza tá caindo pelas tabelas, hein? Olha o Ferreirinha aí, Miller. Pênalti claro, Miller? Sim, o pênalti existiu, claro. Foi pênalti, né? Alguém duvida de pênalti aí? Não, né, gente? Não. O goleiro empurrou o Ferreirinha. Olha, tinha tudo. Podia dar um corte ali, né, Miller? O que ele podia ter feito? Fazer o gol já. Ele deu o corte. Ele deu o corte, ia fazer o gol, o goleiro fez o pênalti. Não deu o corte muito em cima do goleiro, não? Não. Não, era ali mesmo? Porque o goleirão saiu com o braço. Tá certo. E aí, vamos ver a batida de pênalti, como é que foi. Acho que na batida, o Ferreirinha deu uma vacilada mesmo. Errar pênalti até acaba acontecendo, mas bateu muito mal, né? Muito mal. Vamos ver o pênalti aí, como é que o Ferreirinha bateu. Atenção. Tá aí, Miller. Esse negocinho desses joelhos aí. Homenagem ao Sócrates. Esse é chato pra caramba. Não, e outra coisa, ele errou a passada. Tanto é que ele dá 2 pulinhos. Ele fica próximo à bola, né? Ele tá longe da bola, ele dá outro pulinho e aí bate mal ainda. Ô Miller, esse São Paulo que só empata, o que tá acontecendo? Olha, Garrafa, o Lucas voltou, né? Voltou. Voltou, tá, lógico, tá fora de forma. Aos poucos vai readquirir, né? O São Paulo sente muita falta dele. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não consegue ter, né, uma performance de nível, né? Para brigar lá em cima, né? Você teve no jogo, Miller? Teve no jogo? Fui. Você acompanhou o jogo, né? Acompanhei. E como é que foi o Lucas, né? Dos minutos que ele jogou? Jogou bem, assim, tá dentro das possibilidades, jogou bem, tá? Mas entrar durante a partida é difícil, até entrar no jogo, na atmosfera do jogo, demora um pouco. Mas eu acredito que o São Paulo não fez uma boa partida, né? O Fortaleza, o Breno Lopes no começo do jogo perdeu um gol na cara do Rafael, né? Então, o São Paulo enfrentou um time de nível ontem, né? Então, acredito que o São Paulo precisa, no Campeonato Brasileiro, precisa despertar. Porque você sabe muito bem, né? Lá na frente, todos esses empates, derrotas em casa, vão fazer muita falta esses pontos lá na frente, né? Mas eu acho que, em relação ao pênalti, Ferreirinha, você quer pegar uma referência hoje? Porque é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem correndo pra bola, dá uma chapada no canto forte. Pronto. Essa é uma escola boa. É falta de treinamento, gente? Sei lá, a gente acompanha. É falta de ser noção. Mas o treinador não tem que... O treinador não tem que chegar no vestiário. Filho, o pênalti não é assim que se bate. Simplicidade. Você sabe que um bate assim, aí o outro também quer fazer a mesma coisa. E não é o mesmo talento. Agora, eu não tiraria jogador, eu não tiraria o Ferreirinha. Exatamente. Não é? Tava bem, pô. Tava bem no jogo. Não, mas talvez, Paulo, ele não... Quem não estava bem foi o Lucas Ferreira. Paulo, mas o Zubeldia... Porque pegou um time mais experiente. O lateral não dava bote nele, mas esperava. O Zubeldia já disse, né, que o Ferreirinha tem uma dificuldade ainda física e tal, e o São Paulo tem um jogo importante pela Libertadores na terça-feira. Terça-feira, aliás, o São Paulo já está em Lima, no Peru, enfrenta o Alianza Lima. O São Paulo vai relativamente bem na Copa Libertadores da América, diferentemente no Brasileiro, mas esse São Paulo no Brasileiro preocupa. Agora, Maércio, Regiane, enfim, bancada, o São Paulo provavelmente pode ter à disposição o Oscar, o Arboleda e agora o Lucas. Aí é um São Paulo mais encorpado? Né? Aí muda, né? Aí deixa de ser um time comum. Porque o São Paulo sem esses jogadores é um time muito comum, muito comum. O São Paulo é um time comum, mas eu questiono um pouco essa confiança absoluta nos jogadores que foram e voltaram. Ou eles fazem ou ninguém faz. É errado. O diferente até porque os garotos da base deram uma resposta e a gente vai ver como o Zubeldia vai responder. Ele parece que não gosta muito dos garotos da base. Não gosta, ele foi meio que obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Segura aí que o Mesa Redonda volta na sequência. Fica aí. Jogadores estrangeiros no outro time. Tá debate daqueles. O debate continuou no intervalo. O mano a mano tá rendendo. O que rendeu também foram os presentes para o nosso público, não é, Michele? Sim, a gente já deu os presentes, mas agora dá o final da enquete, né? Deu uma virada aqui. Agora com o Dorival, o Corinthians pode brigar por mais títulos e deu que sim, 53% dos votos, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Miller. Obrigado, Chico. Boa noite. Obrigado, Paulo Sérgio. Boa noite. Morcegão, muito obrigado. Uma honra. Tô batendo as... Que é isso, hein, Morcegão? Regiane, um beijo, obrigado pelo carinho. Que prazer receber você aqui. Volte mais vezes. Você e o Maércio realmente engrandeceram o nosso debate hoje. Valeu, Osmar. Obrigada. Realmente é emocionante voltar aqui. E virei todas as vezes que for lembrada por vocês.
E muito obrigada ao público que não esqueceu da gente. Durante a semana, o pessoal comentando muito comigo, ligando. Vamos ver se você continua. Eu te amo, Rê. Amamos a Regiane. Você, amanhã tem Gazeta Esportiva às 18 horas. O programa tá uma loucura. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau. Obrigado, equipe. Obrigado, time. Tchau, tchau. Amanhã.